de hoje reunido das reuniões centralizadas da Câmara Municipal, a primeira vez realizada em Figueira da Ópera e esta feita em até Valadares. Entendemos que estas reuniões são necessárias para percebermos no nosso local quais são os verdadeiros problemas das freguesias. Posso-vos dizer que nós hoje iremos ficar aqui para a parte da tarde para, em algumas populações, podermos ver realmente quais são os problemas que realmente existem nesta freguesia. De forma que, como vos disse, hoje de tarde iremos dar uma volta a toda a freguesia para vermos realmente quais são os problemas. Entrando no primeiro ponto, audição do público, está inscrita a Maria Esteves Nunes Santos de Sousa, que se inscreveu para poder hoje para falar aqui nesta Assembleia. Eu queria nem valia a pena abrir a boca, porque já sei aquilo que a Câmara fez. Eu só queria saber duas coisas. A primeira é, eu sou um bocado burra, gostava que alguém me explicasse o que é corrupção. Eu não sei o que é corrupção. Por outro lado, queria saber que disseram na Câmara, quando eu pedi ajuda à Câmara para ir lá ver o local, para me ajudar para ver que a rua que é estreita, os senhores sabem que eu prefiro, mandaram lá um engenheiro e mandaram lá alguém para foi um engenheiro e mais outra pessoa. Fui lá ver e disseram-me que o local, isto foi em novembro, o local que era apertado, que era muito baixo para passarem lá os carros que passam da habitação. Que não podiam passar carros mais de 3 metros e meio de altura. O senhor alguém, não sei quem, da Câmara, puseram ao sinal. Estive ao sinal desde outubro a março. Tudo transgrediu. Passaram lá os carros, o sinal estava lá como se fosse um sinal de obras, como o senhor me disse para mim que era um sinal de obras. E eu, ao mesmo tempo, quero dizer, será que este sinal seja um sinal de obras? Isto não é um sinal de obras. Estive lá desde outubro até março. Quando eu comecei a ver que os carros iriam a passar, todos a transgredir, porque não é a polícia. Era um quarto para as 5 da tarde. Aparece-me lá. Eu só falei, telefonei para a polícia, para lá ir verificar a transgressão. Eram 10h30 da noite, quando me aparece lá a minha casal, elemento da Câmara e 2 polícias. Eu pergunto, eu só chamei a polícia, não chamei mais ninguém. E no dia a seguir, o sinal desapareceu. O sinal lá está era este. E o senhor disse para mim, quando, naquelas vezes que lá foi por causa das árvores, o senhor disse para mim, olha, isto é um sinal de obras. Será que isto seja um sinal de obras? Isto é um sinal de proibição. Isto é todo o tempo, e o senhor sabe como eu, até março. Quando eu chamei a polícia, no dia a seguir o sinal desapareceu. Foi-me sendo pago, a minha casal mandou lá, chamou lá o seguro. Só depois da minha casal renovar a frota, ou seja, não renovou os carros, renovou as caixas, tapou os bolsinhos e ficaram mais altas. Puseram lá mais caixas para serem maiores, por isso não tem nada aqui. Sei que em 22 anos, em 18 anos, nunca me bateu. Em 2 anos foram 4 vezes. A Câmara, o seguro pagou. Agora, os arranjos da minha casa, com a casa às obras, o prejuízo que eu tive este ano, tinha uma viagem para os anos da minha filha para a Albânia, acabei por dormir, perdi dinheiro, perdi a viagem, e a habitação mandou-me uma carta, estava pago, e a dia que ainda não pagaram o seguro, ainda não pagou, ao construtor quase.
saber se isto é humano, se é honesto, se é justo. E eu gostava também que alguém dissesse o que era a corrupção que aconteceu. E eu só não fui cantonal por esta razão. Porque eu tinha que arranjar meios para ir para Coimbra. Porque eu ali, em São Pedro do Sul, eu não tenho poder, nem tenho dinheiro para comprar, porque eu sei que em São Pedro do Sul perdia. Eu perdia. Porque não tenho dinheiro para comprar, nem poder. Eu tinha que recorrer para Coimbra. Eu tenho que pensar 2 vezes quando faço as coisas. Agora, que aquilo que eu estou a dizer é verdade, e se eu disse alguma mentira, desmintam-me com a mesma brutalidade do que eu estou a dizer. Agora, se isto é um sinal de horas, não sei. A minha carta de condução já é muito velha. A minha carta de condução tem 3 dias, mais velha do que tinha sido ou 74. Portanto, agora pode ser que se calhar o código da estrada já esteja alterado. Mas quando eu tirei a carta de condução, este sinal é proibido a carro mais de 3 metros e meio de altura. Agora, porque é que o sinal lá saiu? Ainda hoje não sei, e as pessoas lá se encabalam, que eu fiz uma carta que mandei para que entreguei na Câmara, com tantas assinaturas, que estavam aqui, com as assinaturas todas, que todos passaram lá e tive o cuidado de pedir às pessoas mais do que elas passaram lá e o sinal. E o sinal desapareceu, tudo ficou interrogado porque é que o sinal desapareceu. Agora, gostava de saber como e que me expliquem que eu sou burra, não sei o que eu dizia a palavra corrupção. Ora bem, sobre a palavra corrupção, como pode compreender, somos professores, o dicionário, existe o dicionário, a senhora pode ver no dicionário o que é que a palavra diz e qual é o significado dessa palavra, como pode compreender, não nos compete a nós estar aqui a explicar qual é esse sentido. Para enquadrar aos senhores vereadores o que está aqui em causa e aos presentes, a situação é esta. Estamos a falar na população de Freixo, ao pé da capela de Freixo, existe a capela de Freixo e do lado contrário está... Agora estou a falar, só um pouco. Está a capela de Freixo, quem desce para Covelas do lado esquerdo e a casa desta senhora está do lado direito. O que acontece é que, da parte de baixo, existem uns aviários, 5 ou 6 aviários que vão ser explorados pela Abicasal, e a Abicasal tem necessidade de passar lá com as suas caminhonetes para ir fazer a recolha dos frangos na altura da saída desses mesmos frangos. Estamos a falar nessa altura. O que acontece é que ainda há pouco uma das caminhonetes da Abicasal esqueceu-se de baixar o hidráulico ou subir o hidráulico. Aquilo das caminhonetes foram vistas nas horas comuns, tem lá hidráulicos, pares, baixar ou subir. Uma das caminhonetes esqueceu-se de ou baixar ou subir esse mesmo hidráulico e o que acontece é que a caminhonete da Abicasal bateu no beirós da casa desta senhora. Eu próprio, mais esta senhora, fomos à Abicasal e o administrador da Abicasal disse que assumia o pagamento de todas as despesas que tivesse lá na casa e da parte da Abicasal mostrou toda a disponibilidade para fazer o pagamento de tudo aquilo que a senhora exigisse no que respeita à reparação. O que não fez? Agora é assim, se uma caminhonete da Abicasal bate num edifício particular, quem diz uma caminhonete da Abicasal diz uma outra caminhonete qualquer se bate num edifício particular, compete a essas pessoas, às donas das casas e às donas das empresas que têm os carros, resolverem a situação. Agora, nós não podemos, de maneira nenhuma, inviabilizar que a Abicasal ou qualquer outra empresa, se numa estrada pública, vá fazer a recolha dos frangos que existem num aviário próximo, com a condição de não existir outra estrada alternativa. Não há mais de uma estrada alternativa. Seja como for, o Dr. Matos acompanhou mais esse processo e eu pedi ao Dr. Matos para completasse aquilo que eu já disse. Mas 3 vezes antes... Só um bocadinho. Para situar um bocadinho mais a situação do sinal. É óbvio que o sinal só desapareceu depois de ter havido um acordo entre a Guarda Nacional Republicana, entre a Abicasal, entre a senhora proprietária da casa, em como a senhora. Eu não estava lá, mas estava lá uma pessoa da Câmara.
Estava a GNR, estava o elemento Ave Casal e estava o elemento do avião. A partir do momento em que há uma empresa que se responsabiliza pelos danos que os caminhões possam causar, é óbvio que o problema da sinalização fica resolvido. Porquanto a sinalização estava lá para calcular os interesses de quem? Os interesses da proprietária, no caso dos proprietários das habitações, que estavam pendentes sobre a estrada, que têm aquele beiral sobre a estrada. A partir do momento em que há um acordo, eu pergunto à senhora que autoridade tem, autoridade administrativa ou outra, tem a Câmara Municipal para estar a inviabilizar um sistema económico que estava a funcionar bem e que deixaria de funcionar porque as caminhonetes são altas ou baixas, ou o piso não estava bem, porque a primeira vez que bateram no seu beiral, tanto quando se apurou, só o segundo, tanto a primeira vez, tanto quando se apurou, era por causa de uma falta de paralelos, que fazia o caminhão inclinar para um lado, quando se inclina para um lado, sobe do outro e bateu no beiral. A partir do momento em que chegaram a acordo as 4 partes envolvidas, o sinal já não estava a fazer literalmente nada. Ou estaria a ser um empecilho para o desenvolvimento das pessoas. Porquanto, se o sinal lá estivesse e a GNR estivesse a seguir ao sinal a ver passar os caminhões, um motorista perderia a carta se passasse com a carga, perderia a carta durante uns largos meses. E as empresas não andam a funcionar para pagar salários a pessoas que não podem trabalhar. Foi essa a simples razão que levou, após o acordo, à retirada desse sinal. Entretanto, a Avicasal, a empresa, se garantiu que haveria de pagar qualquer dano que houvesse, pagá-lo já. Mandou uma carta registrada que não me deu nada. Eu pergunto, 4 vezes em 2 anos, desde que eles têm vou pedir, nem posso, que eles vão lá buscar os trânsito. Agora, eles subiram a carga, que foi a partir da altura em que eles mexeram nos carros e puseram os carros mais altos que a minha casa ainda mais. Agora eu pergunto, isto foi em março. Ainda o construtor, ainda agora sei lá, ainda o construtor não recebeu o IVA. Porque a companhia de seguros, tanta vez lá bateu, agora já não é a mesma. E eu fui em Lisboa mexer na companhia de seguros e disseram logo que não voltavam a pagar mais. E agora, primeiro era a atividade, e agora já é a auxiliar. E agora eu pergunto, a Avicasal prometeu pagar. Quando eu mandei uma carta e fiz uma reclamação, e eles disseram que pagaram o prejuízo que eu paguei, porque é que eu não cá no carro? Como eu falei disso, eu comprei a casa para o meu descanso, eu quando comprei a casa, dei-me debaixo da minha casa, porque tenho a casa expulsa, porque se eu não tenho dado aquele carro, porque estou arrependida, não passaram novos carros. Havia que passar os carros, não tinha que passar. Porque isto só aconteceu depois da Avicasal modernizar a frota. Ora, se modernizou a frota, e antigamente diziam que estava ali a estrada torta. Foi claramente a construir. Eu, antes de estrada torta, eu para subir para a minha casa, eu tinha que subir um grau. Agora, a água que vem dali entra tudo dentro da minha casa. Eu, se andar a lavar os tojos com mangueira, eu tenho que ter cuidado, porque a água não entra dentro de casa. Porque a rua ali ficou pior, ficou subida. E eu só não fui para o tribunal, porque eu acredito no tribunal, eu não sei de perto, como já disse. Agora, se a Avicasal prometeu, e o senhor disse-lhe uma mentira, que eu, que tinha chegado a acordo, eu disse logo, eu chego a acordo, mas não tirei o sinal. Foi aquilo que eu disse. E no dia a seguir, eu não tenho mais cedo, às 8 horas já não estava o sinal. Eu não dei o meu voto para tirar o sinal. E toda a gente ficou
A Rita Casal ainda está a ter dinheiro. Como? A Rita Casal não. A Rita Casal ainda não pagou o seguro, ainda não pagou o IVA. O IVA tem. Ao construtor. Mas olha uma coisa, mas esse assunto não foi a Rita Casal que contratou o empreiteiro? Foi. Então, como tal, a senhora não tem nada a ver com esse assunto. Não, mas é que... Se há problemas entre o empreiteiro que falta pagar o IVA e a Rita Casal, o assunto é que a Rita Casal não é que a senhora. Eu tenho a Rita Casal e a senhora há bocadinho falou em corrupção. E posso dizer que eu estou muito à vontade no que diz respeito a isso. E estou convencido que a Rita Casal leva aos seus compromissos. Porque o Sr. Manuel Silva, na minha frente e na sua, disse todos os problemas que houvesse na sua casa, que os assumia todos inteiramente. E esteve muito tempo a falar connosco e muito tempo a falar com a senhora, e ele assumiu tudo isso. Eu tenho o Sr. Manuel Silva como pessoa de bem, e se ele diz que paga, é porque paga. Agora, se deve do IVA ao empreiteiro, esse assunto não é consigo, ou... Não, é que ele veio da mão. O quê? O dinheiro do seguro veio da mão e pagar o empreiteiro. Mas a senhora vê que tem algum problema, tem que ir tentar Casal, o Sr. Manuel Silva pensou na situação. Não é que nós, não compete à Câmara Municipal, estar a resolver essa situação. Não, é só para responder, porque há uma das suas competências, que humanamente, eu andava tanta vez, em 2 anos, 4 vezes, a tirar daqui, a pôr da mãe, a não poder sair dali, enquanto as obras não chegam. Da outra vez, quando foi em novembro, choveu, principalmente, eu não tinha meios de apanhar a água para ir da rua. Agora, a Bicasal já paga isto. A Bicasal paga para os profissionais. Eu estava aqui prisioneiro de própria, por causa da Bicasal. Isto é tudo um conjunto de uma cúpula de poder e dinheiro, poder não consigo ultrapassar. Porque o sinal já está. Se dizem que eu dei aval, é mentira. Eu não dei aval nenhum. Eu disse ao Carlos Cruz, foi aquele que lá estava, eu disse, não tirem o sinal aqui. Mas porque a aplicação, se lá continuasse e eu cá, eu ao passar, eu chamava a polícia, porque estiveram em controlação desde novembro a março. Passaram lá sempre e o sinal já lá estava. E quando o senhor lá foi, sabe disso também, que já disse o senhor disse para mim, isso era sinal de obras. Se o sinal que nos deu o sinal de obras, desculpa. Eu sou um bocado burra, mas no código da estrada que eu aprendi, aquele era o sinal de transmissão. Mas a senhora se quer ser honesta, eu quando lá fui o sinal não estava lá e estavam a correr obras. Eu não sabia que o sinal lá estava. Por isso, a senhora se fala em corrupção, mas também seja honesta. E diga as coisas também tal e qual como elas são. E o senhor sabe perfeitamente que a carta que eu mandei tem aqui. As assinaturas que estão aqui. Estão aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 caministas que passaram lá e viram o sinal. Todos eles estão de acordo que os caminhoneiros que passaram lá desde outubro a março, o sinal estava lá e eles passaram a transmissão. Ninguém quis saber. Quando eu chamei a polícia, o sinal saiu lá. Eu pergunto, porquê? Quando o meu lá não foi. Porque a Bicasal, quando mudou a rota de repito, quando mudou a rota, é que isto tem acontecido. Porque em 2 anos, 4 vezes a minha casa, e agora o senhor acabou de dizer que a Bicasal assumiu todas as responsabilidades. E a responsabilidade que eu tive de ficar aqui prisioneira, de ver o meu casamento sofrer um carnaval, porque o meu marido queria que eu abandonasse a casa e eu arranjei ali um ninho para passar a minha reforma, para passar ali, porque gosto da minha casa, adoro aquele sítio, mas depois tem férias no sítio. Agora, a minha culpa é da habitação com o complemento da Câmara. Pois, mas como pode compreender, não podemos apelar para uma atividade económica só porque a senhora fica incomodada com passar lá as caminhonetes, porque a senhora mesmo reconhece que há 8 meses que não há problema nenhum, mas não.
Há 8 meses nunca mais houve problema nenhum. Então, também achava bem que, desde outubro até agora, em 2 anos foram 4 vezes. Na altura em que a estrada estava por fazer obras, em que a estrada estava toda escravocada. Neste momento a estrada é nova e a estrada o que está atualizada. Os empregados já foram ameaçados se algum lava vez que saía da empresa. A ameaça que os empregados lá têm. E quem? Se algum lava batesse, ficasse sem uma ordenada ou saía da empresa. Mas a razão a senhora tem para dizer que os indivíduos da casal são seus amigos e que não querem ir lá ter a sua casa. Não é? Como? Isto era uma empresa. Pronto, e também é sinal que eles estão preocupados consigo. Agora, não estão preocupados comigo. Eu queria também é que me indenizassem de todos estes transtornos que me têm causado. Ó, minha senhora, como pode compreender, nunca há indenizações. Quando há um acidente, minha senhora, eu vou dar um caso concreto. Quando há um acidente, se me baterem em mim no carro, pagam-me o conserto do carro. Mas se eu ficar à casca da coluna e das costas, não há seguro nenhum que pague isso. Está a perceber que isso são coisas que estão, mas elas que ficam para o resto da vida. Agora, a senhora disse uma vez para mim que tinha vindo de Lisboa para aqui porque tinha problemas de cabeça, que veio aqui para se tratar disto. Esses género de problemas não há ninguém que os pague. A senhora disse isso para mim. A senhora disse isso para mim. Eu comprei a casa há 20 anos, comprei a casa, vivi a passar aqui a reforma, no momento antigo de Vasco, de 10 cidades. Farta de cidade, fiquei 42 anos e vim para aqui. Agora, acontece isto, é que eu não me destruir. Pronto, mas nós vamos falar cá em casal para ver se resolve definitivamente a questão do pagamento, o que é que falta pagar. O pagamento é o IVA. Pronto, mas nós falamos cá em casal para ver se resolve isso. O mandamento de todos estes transtornos tinha por direito a pagarem alguma coisa, pelo menos as locações. Pelo menos as locações. Pronto, mas nós vamos falar cá em casal, está bem? É o caminho, da minha casal, o caminho da Câmara, eu gastei um depósito cheio de gasolina. Sim, senhor. Pronto. Isso é isso. Pronto, Agora, se a Câmara e a minha casal estão todos reunidos no mesmo grupo, estão. Pronto, mas Agora, nós... também não está a dizer que eu acordei para tirar o sinal. Tirar o sinal porque o Sr. Carlos Cruz, eu uma vez até que não lhe posso fazer, e não ouvi agora, queria pedir desculpa agora, mas não lembro. Se calhar não veio para não ouvir aquilo que se calhar queria. Então o senhor ia pedir desculpa, como é que ele ia pedir? Porque eu não lhe posso fazer. Pronto, mas o seu assunto já está registado, o seu assunto já está registado, vai ser visto. Sob a audição de público, as pessoas teriam de estar inscritas aqui pelo Presidente, mas as pessoas teriam de estar inscritas antes para poder aqui participar hoje. Seja como for, no final da reunião, qualquer das pessoas que está aqui presentes de Valadares, se quiser intervir, pode depois intervir no final de toda a reunião, está bem? Entrando no segundo ponto, período de desordem do dia. Vamos escolher a sua linha. Bom, muito bom dia a todos. Cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara e os meus colegas aqui de mesa, cumprimentar a comunicação social, cumprimentar os presentes aqui de Valadares e particularmente o Sr. Presidente da Junta e na pessoa dele, as pessoas todas da freguesia de Valadares. Aquilo que eu gostaria de falar neste ponto, antes da ordem do dia, tem a ver com duas situações. A primeira é uma situação que já é recorrente e tem a ver exatamente com a Sra. Vereadora Teresa Sobrinho, porque a questão das contas da Associação Mais Comércio continuam a faltar. Já foram prometidas em várias ocasiões, em várias reuniões e, portanto, já lá vão uns meses e as contas, efetivamente, não chegaram ainda. A outra situação que eu gostava de abordar tem a ver exatamente aqui com a freguesia de Valadares. Nós hoje encontramos-nos aqui nesta reunião pública da Câmara Municipal e estamos a fazer esta reunião aqui no Salão Paroquial, que é simultaneamente um espaço polivalente, onde inclusive, ao que sei, faz também de capela mortuária. Não é muito dignificante, como é óbvio, uma reunião pública da Câmara Municipal acontecer num espaço destes, a não ser por razões muito especiais. E a razão muito especial tem fundamentalmente a ver, julgo eu, com uma quebra de compromisso entre a Câmara Municipal
e as várias instituições aqui da Freguesia de Valadares, concretamente a Junta de Freguesia, o Centro Social e a Cooperativa Mimos. Todos sabemos, e particularmente as pessoas de Valadares sabem muito bem, que a anterior Câmara tinha assumido um compromisso que era depois repartido por estas instituições relativamente àquilo que era a construção de um edifício para a Junta de Freguesia que dignificasse a instituição Junta de Freguesia e também a população da freguesia. Esse compromisso foi, de alguma forma, rasgado pela atual Câmara, no sentido de não dar cumprimento àquilo que era esse acordo a 3 partes, em que efetivamente o Centro de Promoção Social, com a obra que se veio a executar relativamente àquilo que é o lar que ocupou as instalações da Junta de Freguesia à data, tinha-se comprometido a intervir exatamente na ajuda da construção da sede da Junta de Freguesia. Isso não aconteceu, lamentavelmente não aconteceu, e neste momento, como sabem, a Junta de Freguesia usa umas instalações cedidas pela Cooperativa Mimos, que também está tudo envolvido na mesma quinta que é propriedade da Câmara Municipal, e aquilo que eu julgo, e gostava de alguma forma hoje levantar esta questão e eventualmente até apelar à Câmara Municipal e às 3 instituições em causa, que fosse possível reativar novamente aquele acordo que havia, porque não faz sentido que efetivamente nós estejamos num organismo que deve fundamentalmente respeitar a população e as suas instituições e deve respeitá-lo independentemente da data em que esses compromissos são assinados. E por isso mesmo eu fazia um apelo a que esta situação voltasse a ser equacionada e que se desse uma resposta positiva relativamente àquilo que é uma necessidade da Junta de Freguesia, a ter uma sede condigna, onde hoje esta reunião podia ter acontecido noutros moldes e até de uma forma muito mais apelativa para a freguesia e para os seus representantes da população. Por isso mesmo, eu acho que o Centro Social de Valadares, a Junta de Freguesia, a Cooperativa Mimos e a Câmara estariam ainda em condições de retomar aquilo que foi compromissos assumidos, e volto a sublinhar isto, porque me parece uma condição muito importante para a freguesia e para a população e os serviços que são prestados à população por estas instituições. Nós repudiámos isto quando houve a deliberação da Câmara, aliás, alertámos exatamente e deixámos uma recomendação à Câmara Municipal para reunir com as instituições, no fim de contas, para se chegar a um acordo que fosse a contento de ambas as partes. E eu deixo mais uma vez, e volto a sublinhar já em triplicado, essa recomendação, que era possível retomar esse acordo e dignificar a freguesia de Valadares e as suas instituições. Mais algum dos senhores vereadores tem alguma coisa para dizer? Ora bem, doutora Teresa, uma resposta? Sim. Ora, bom dia a todos. Relativamente às contas da São Pedro Mais Comércio, o 2013 está fechado. Relativamente a 2014, estamos com um problema que foi herdado, porque o número de contribuinte da São Pedro Mais Comércio foi desativado pelos respectivos serviços. E durante o período das festas da cidade do ano passado, eles, segundo a informação deles, nós não podíamos usar o número de contribuinte, o que quer dizer que não podíamos passar recibos das festas com esse mesmo número de contribuinte. Eu telefonei pessoalmente para Lisboa, para o organismo que tutela este assunto, e o que eles me disseram é que nós tínhamos que pedir um novo número de contribuinte e não poderíamos usar o antigo até recebermos o novo. E eu disse, mas eu tenho recibos para passar, o que é que eu faço entretanto? Foi pedido um novo número, o novo número nunca mais chegava, e o que é certo é que houve determinados recibos que se foram atrasando à espera do novo número, e isso foi atrasando as contas de 2014, porque nós não as conseguíamos fechar até passarmos os recibos todos respectivos às festas da cidade. 2013 já está fechado, estamos a aguardar 2014 passar os últimos recibos para podermos fechar as contas de 2014. Quando isso estiver feito, enviaremos para conhecimento. Posso? Bom, esta informação
da Sra. Vereadora Teresa Sobrinho contraria um bocadinho aquilo que nos tem sido dito nas últimas reuniões. Nas últimas reuniões a questão tem sido levantada e a informação que nos tem sido transmitida é que era um problema do Gabinete de Contabilidade relativamente ao encerramento das contas. Nunca foi falado na atualização do número de contribuinte e se isso fosse um problema, enfim, passado 1 ano e meio, já houve tempo mais que suficiente para corrigir e para pedir o novo número de contribuinte. E o que eu acho mais estranho é o seguinte, então quer dizer que durante o ano 2014, e faço a pergunta, não houve a passagem de nenhum recibo, nem nenhuma fatura da Mais Comércio em nenhuma instituição? Houve. Até recebemos essa carta. Obviamente. E depois eu incumbi o senhor, o toque, de me tratar do assunto do número de contribuinte, que não tratou. Até que chegou uma altura que eu achei que era insustentável, porque ele ia me dando desculpas, e peguei eu no telefone. Telefonei para o organismo de Lisboa e esclareci a situação. Que era uma situação facílima de resolver. Agora, está a ver como depois acabamos por pôr em xeque determinadas pessoas sem necessidade. Pronto, esta é a razão principal. Por isso, tudo o que eu disse até agora, de uma forma... nem sei que palavra empregar, ou seja, sem levantar aqui muita celeuma, está agora aqui esclarecido o porquê. Pronto. Nós não é que estejamos aqui a desconfiar de nada, temos apenas a tentar que seja cumprido aquilo que são os requisitos, como sabem, estatutários de uma associação que depende da Câmara, em que obrigatoriamente tem que ver os seus documentos aprovados e trazidos à reunião de Câmara para ter conhecimento dos mesmos, nem sequer é para aprovação. E por isso mesmo, eu acho que faz todo sentido que sejamos, de alguma forma, lestes a resolver estas questões, porque são questões que são importantes e que, de alguma forma, estão em incumprimento perante... Eu dependo do toque, que é o toque que está contratado para tratar das contas. Eu não posso chegar simplesmente ao pé de toque e apontar-me uma arma e dizer, me dá as contas, não posso, não é? Ou seja, eu deixei passar um prazo, achei que o prazo já era excessivo. E peguei eu no telefone, e tenho testemunhas disto, e liguei para Lisboa. Não estou pondo em causa a palavra de Teresa. A questão é assim, não pôs em causa porque disse que o que eu lhe tinha dito nas últimas reuniões que não era completamente verdade. É verdade, o que eu não quis foi pôr em questão uma determinada pessoa que agora tive que o fazer para esclarecer as coisas. Ou seja, de até levar o assunto sem pôr em xeque ninguém. Pronto, então a verdade é esta. Nós desconhecemos aqui. E tenho mails que comprovam isto tudo, não só meus, como do engenheiro Albuquerque, que é o meu secretário na associação. Tanto eu como ele temos vários mails que enviámos ao toque a solicitar a resolução do problema. Professora Teresa, mas nós desconhecemos aquilo que são conversas particulares claro, entre... E eu não gosto muito de tornar público, nem gosto muito de pôr em xeque e a variação. Nós apenas... Claro, nós apenas estamos a reportar aquilo que é a informação em termos institucionais. E foi por isso que eu peguei esta situação, porque tem-nos sido dito uma coisa e, afinal de contas, não é bem assim. Mas se não é bem assim porque havia interesse a não dizer tudo... O máximo que me pode acusar é de ter omitido quem era a pessoa responsável por não quis pôr em xeque o toque. Então nós isso é o máximo que me pode acusar, não foi por faltar a verdade. Eu omiti digamos, o cerne da questão. Nós vamos não questão de respeito para com a pessoa. Muito bem. Nós vamos aguardar então o relatório Sr. Professor Adriano, em relação à sua segunda questão, queria dizer o seguinte, e indo um bocadinho atrás, fazendo um bocadinho de história sobre a freguesia de Valadares. Valadares tinha uma sede de junta de freguesia que foi comparticipada pelo Estado há bastantes anos. E tinha um salão grande, onde inclusive chegámos aqui a fazer uma Assembleia Municipal, onde recordo-me, há cerca de talvez 3 anos, fizemos uma Assembleia Municipal quando viemos ver a questão dos problemas que poderiam causar a construção da barragem. Posteriormente, vim a saber que tinham destruído a sede da Junta, tinham destruído esse mesmo salão para a construção de um centro de promoção social ou de um centro social onde iriam construir um lar de idosos. Não pondo em questão se foi bem feito ou mal feito, e posso lembrar que a Câmara Municipal nessa altura tinha aqui um terreno mesmo aqui ao lado, com área suficiente, onde esse lar de idosos podia ter sido construído sem se ter destruído aquilo que já existia.
mas não pondo em questão essa solução que quem estava no terreno entendeu que seria a melhor, a verdade é que, e como disse, foi destruída uma sede de junta de freguesia que tinha sido comparticipada pelo Estado. O senhor diz-me que houve quebra de compromisso. Até ao momento não conheço nenhum compromisso escrito entre a Câmara Municipal e essas instituições para a construção da sede da junta. Não via nada escrito em lado nenhum. Sei que a sede, logo no início do mandato, o Sr. Presidente da Junta teve cuidado de mostrar as instalações onde poderia ser realmente essas instalações dessa junta de freguesia. Eu visitei-as. Mas também lhe posso dizer que a Câmara Municipal construiu um edifício, mesmo aqui em cima, que é pertença da Câmara Municipal, que emprestou, cedeu gratuitamente à Cooperativa Mimos, e não sabemos como carga d'água, mas a Junta de Freguesia está instalada nesse edifício, a custo zero, de forma que a Junta de Freguesia, neste momento, está instalada num edifício da Câmara Municipal, a custo zero. E parece-me que aqui por cima, não sei bem de quem será esta propriedade, mas será, se calhar até poderá ser da Junta, não sei. Agora, não me venha falar em quebra de compromissos que eu não os conheço, nunca vi nenhum documento escrito a falar sobre isso. E seja como for, a Junta de Freguesia está instalada no edifício propriedade da Câmara Municipal gratuitamente. Agora, se houve quebra de compromissos, não os conheço, como tal não pode, da minha parte, não há quebra de compromissos nenhums, porque não conheço nenhum compromisso escrito que fale sobre isso. É o que eu lhe posso dizer. Eu só gostava de recordar o Sr. Presidente da Câmara, e penso que isto até foi público, foi numa reunião pública, que houve, não foi numa reunião privada, por acaso, foi privada, houve a revogação de uma deliberação que vinha do anterior Executivo relativamente ao compromisso assumido. Essa revogação é que colocou em causa todo o processo de construção da sede da Junta de Freguesia e o acordo que havia entre ambas as partes. Aquilo que eu disse hoje foi que devíamos retomar exatamente esse compromisso, ou seja, voltar a dar sem efeito essa deliberação para que se encontrasse uma solução de compromisso e uma solução que correspondesse àquilo que são os legítimos interesses da população, não só de Valadares, como das suas instituições. E, portanto, essa revogação é que colocou tudo em causa, e era isso que eu gostava que voltasse atrás e que fosse retomado. Pois é, Sr. Vereador, mas também lhe digo uma coisa, no nosso compromisso eleitoral, e está escrito e foi conhecido por toda a gente, esse compromisso nunca foi assumido por nós. E o senhor daqui a 2 anos e meio, quando houver novamente eleições, o senhor vai pegar nesse compromisso e o senhor vai dizer aquilo que nós fizemos ou que não fizemos do qual tínhamos assumido o compromisso. Agora, a mim preocupa-me assumir os compromissos que na altura nós dissemos que íamos executar. E é isso que nós queremos executar. Agora, nós temos um compromisso em relação a toda a população do concelho. A construção da sede da Junta de Freguesia não fazia parte desse compromisso. Não fazendo parte desse compromisso, temos que ir executar aquilo com que nos comprometemos com a população. E posso lhe dizer que Valadares tem problemas muito mais graves. Tem problemas de águas. Há aqui muita povoação ainda que tem problemas de águas. Tem problemas de saneamento. Nós não temos aqui nenhuma povoação em Valadares com saneamento. E nós temos de estabelecer prioridades. E, como sabe, a Câmara Municipal anterior deixou-nos 26 milhões de euros de dívidas. E, como sabe, nós também temos que pagar algumas dessas dívidas. E nós não podemos estar a assumir construções de sedes de juntas de freguesia, quando essas juntas de freguesia já tiveram uma sede, e volto-lhe a repetir, subsidiada pelo Estado, e quando neste momento está em instalações cedidas gratuitamente pela Câmara Municipal. Logo, a junta de freguesia tem condições para trabalhar. É isso que lhe posso dizer. Muito bem. O problema é que os compromissos que se assumem devem ser respeitados mandato após mandato. Se não fosse assim, é evidente que também os tais milhões, que nós já ouvimos isto há muitos anos, já vai anos, efetivamente rasgava-se também o compromisso e não pagávamos nada. Não. Os compromissos e as instituições existem e devemos, tanto quanto possível, respeitar aquilo que são heranças nesse sentido, porque são feitos de bem, de boa fé entre as instituições e, como tal, eu acho que é de bom tom que a gente tenha sempre esse princípio. Como tal, eu sei que Valadares tem muitos problemas, como tem muitas freguesias do concelho, mas este também é um problema importante. E é um problema que podia ter sido
resolvido, desbloqueado e hoje estar já em funcionamento uma nova sede, onde esta reunião podia estar a acontecer e onde as pessoas de Valadares se podiam, de alguma forma, reconfortar com uma solução positiva em que todos colaborassem. Não foi o caso, eu apenas retomo mais uma vez, à semelhança dos milhões de débito da Câmara, que devíamos retomar o compromisso assumido e que foi revogado numa deliberação de Câmara. E fico-me por aqui. Sr. Vereador, só lhe queria dizer o seguinte, é que se os senhores tivessem deixado dinheiro a prazo, como alguns conselhos deixaram, alguns conselhos deixaram, os foram a seguir, certamente o problema da Junta de Freguesia poderia estar resolvido. Entrando no ponto, não, agora já vamos entrar no ponto seguinte. Terceiro ponto, aprovação de data da reunião ordinária, dia 15 de junho. Alguém tem... Desculpe, o ponto já acabou, porque o senhor não se inscreveu ao perguntar quem é que estava para falar. O professor Adriano foi a única pessoa que se inscreveu. Não há mais ninguém inscrito, vamos passar ao ponto seguinte. Não dou, desculpe. Entrando no assunto... Desculpe, sou eu que estou a dirigir... O senhor gosta sempre de interromper as pessoas. Sou eu que estou a dirigir os trabalhos, o senhor não pode falar. Desculpe, está com o senhor Presidente. O senhor está aqui a falar, porque está aqui agora a falar para a rádio. Está a perceber? Porque o senhor nas outras reuniões nunca fala e volto-lhe a dizer outra vez. Agora calma. Calma. Estamos no terceiro ponto, aprovação da data da reunião ordinária. Alguém vota contra, alguém se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto 4, resumo de a tesouraria. Alguém quer se pronunciar sobre eu quero falar relativamente a isso. Ponto 4, ponto 5, assuntos para conhecimento e ratificação. Já estamos no ponto 5, vereador. Assuntos para conhecimento e ratificação. E disse outra vez, alguns dos vereadores precisam de alguma informação. Eu sugeri nessa reunião privada, ponto 6, que doação ao município mundial da Vida Almeida. Que se fizesse uma reunião, que se convidasse o senhor já viu que está a falar as três instituições para verificar se efetivamente era ou não preciso respeite quem está a dirigir os trabalhos. O senhor foi eleito no mesmo dia quem está a dirigir os trabalhos. O senhor foi eleito no mesmo dia que eu fui eleito. E entretanto devíamos ter ouvido. Sr. Presidente, desculpe. Eu sou o vereador e não me deixa falar. Não há condições para fazer uma reunião. O Sr. Rogério pediu a palavra e tem direito à palavra. Independente sobre o ponto do dia não estava inscrito, não se inscreveu. Não, sobre o ponto que estamos a discutir. Não se inscreveu. Não é preciso inscrever. Desculpe lá, se é assim, eu ausento da reunião. Ou seja, ou há a palavra, porque estava um ponto a ser discutido. Não é preciso inscrição nenhuma do Sr. Professor Rogério. Há um ponto que está em cima da mesa, qualquer vereador pode intervir sobre esse ponto. E as regras do jogo são estas. Se isto se mantiver, eu ausento da reunião. Pois simplesmente fica a reunião mesmo. Vocês fazem a reunião com vocês. Ele inscreveu-se na sequência da minha intervenção. Tem a legitimidade de falar. No primeiro ponto, eu perguntei assim, quem é que quer falar do período antes da ordem do dia? Não é preciso. Só o professor Adriano é que se inscreveu. Desculpe, só o professor Adriano é que se inscreveu. A doutora Teresa respondeu. Eu respondi, o doutor Adriano voltou a perguntar novamente outras questões. Sobre o mesmo ponto, qualquer vereador, no decurso da intervenção, pode usar a palavra. Só professor, para que não diga que não pôde falar, fala. Pronto, isso mesmo. Ora, muito bem. Então, fica-lhe muito bem. O senhor tem que aprender de uma vez por todas a ter calma, a ter calma. Tem muita calma. Senhor, deixe-me falar que o senhor estou a falar. O senhor é o senhor Presidente da Câmara Municipal de São Pedro. O senhor tem que ter uma postura de elevação, não pode ter esses impulsos assim tão espontâneos, tão agressivos. Pelo amor de Deus, respeite as pessoas, já que não me respeita a mim, respeite as pessoas que estão aqui dentro. Ora, muito bem. É lamentável que o Sr. Presidente, nesta reunião, já tenha dito duas inverdades. Uma foi provada por aquela senhora que pediu a palavra e que mostrou um sinal, só disse que havia lá um sinal que era um sinal de trânsito. Estava a falar sobre este ponto, já estava... Peço desculpa, tem a ver com o período antes da ordem do dia. Portanto, isso o senhor acho que deve ter cuidado antes de fazer as afirmações e pensar bem nelas, porque senão depois fica mal. A outra questão, o senhor disse que não conhecia nenhum documento, digamos, de compromisso com a colaboração na edificação da Junta de Freguesia. Outra em verdade, o senhor, numa reunião privada, já disse outra vez aqui que eu só falo nas reuniões públicas, já lhe vou ativar outra vez a memória, numa reunião privada, eu dei a sugestão que se convidassem as três partes envolvidas, que era a cooperativa Mimos,
o Centro Social e a Junta de Freguesia para, efetivamente, se fazer uma avaliação final se havia ou não interesse na edificação da sede da Junta de Freguesia. Isto pelo simples facto de, recordo-me das minhas palavras, que foi o senhor não tem autoridade para estar a decidir sobre a Junta de Freguesia de Valadares, porque foi eleito um senhor Presidente de Junta e ele é que representa a população de Valadares. Portanto, a decisão dele não pode ser... Peço desculpa. A decisão dele não pode ser, digamos que, anulada desta forma. E o senhor utilizou esta expressão, era só o que faltava. Aquilo é da Câmara e agora ia ouvir a Junta primeiro. Foi a sua expressão. Portanto, eu acho, mais uma vez, que o senhor, já na sequência da conversa da prelação do senhor, ou da intervenção do Sr. Professor Adriano, e é nessa sequência que eu tenho o direito a falar, acho que devia honrar o compromisso que vinha de trás. Porque, efetivamente, se o Executivo anterior deliberou, penso eu, por unanimidade, e está aqui um senhor vereador, o Sr. Vereador Pedro Moura, que também integrava o Executivo anterior, não posso precisar, sinceramente, do sentido de voto dele, mas devia honrar esse compromisso. Porque, tal como o senhor está sempre a propagandear relativamente à dívida dos milhões, mas, graças a Deus, está tudo resolvido. Porque esses milhões todos, está tudo superado, aliás, ficou logo um diferencial de 5 milhões e agora já faz os passeios e muito bem, e já tem uma grande iluminação que eu nunca consegui fazer. Então, mas está a responder àquilo, desculpa, mas já está devagar. Peço desculpa. Não está a responder, não está a responder. Eu não interrompi o Sr. Presidente. Não, o senhor tem que falar concretamente aquilo que quer, não é agora estar aqui a divagar sobre o que eu queria dizer. Eu sei que o senhor é um especialista na política irice, mas sabe que eu também já começo a aprender alguma coisa consigo. Está a perceber? Então estamos a começar a ficar empatados. Portanto, o senhor vai sempre falar nos milhões. O senhor herdou uma Câmara falida que não tinha dinheiro para comprar uma coroa de flores com flor, não tinha dinheiro para comprar uma bateria, não tinha dinheiro para não sei quanto. Nem, olha, hoje já tem dinheiro para comprar baterias para os carros. Hoje já tem dinheiro para tudo. E só porquê? Porque cortou nas despesas. É uma mensagem que está a passar agora para o Conselho. Cortou nas despesas. O Presidente tinha TV cabo no gabinete. O senhor devia respeitar uma pessoa que tanto fez por este Conselho, o Dr. António Carlos Figueiredo. A TV cabo estava, por acaso, no gabinete, que era o ponto mais perto do palco, porque aquilo foi requisitado para quê? Para passar os jogos do Mundial e os jogos do Campeonato Europeu na realização das festas da Vila, que era eu que tinha essa responsabilidade. E então fez isso. Poder-se-ia ter tirado, não se tirou. Quer dizer, é isso é que está a fazer a recuperação dos milhões, que agora já há dinheiro para tudo. Para as festas, muito bem. É preciso fazer festas arrojadas. Eu não consegui fazê-las porque não tinha dinheiro. O senhor já tem, no ano e meio, já 100 milhões, como há algumas juntas de freguesia daqui de São Pedro do Sul. Portanto, eu só peguei nesta conversa para, efetivamente, voltar a honrar o compromisso que vinha da junta anterior, da Câmara anterior, no sentido de ajudar aqui a sede da junta de freguesia. Portanto, é uma decisão de quem está no terreno, do Sr. Presidente da Junta e dos outros dirigentes das diferentes associações. Já falou tudo, Sr. Vereador? Já sim. Pronto, então agora vou-lhe responder eu. É que a Junta de Freguesia pode ter todo o interesse em realmente ter essas instalações, assim como as outras associações. Agora, se tem todo o interesse, nós também temos todo o interesse em não as pagar. Porque todas as juntas e todas as coletividades certamente quererão ter instalações melhores. Isso é humano, isso é correto. Agora, o problema quem paga. É que uns terem as obras, terem os outros a pagar, é tudo muito bom. Agora, se os senhores queriam realmente ter esse compromisso, não sei porque que os senhores não fizeram essas obras enquanto estiveram na frente da Câmara Municipal. E é verdade aquilo que disse. Quando chegámos à Câmara, não tínhamos dinheiro para comprar uma bateria, e não tínhamos dinheiro para comprar umas flores, claro que não. Tínhamos 3 milhões de fundos negativos, Sr. Vereador. O Sr. Vereador sabe disso. 3 milhões. É claro que com fundos negativos não se podia comprar fosse o que fosse. Agora, honrar os compromissos, não é questão de honrar os compromissos. Se os senhores queriam construir a sede da Junta de Freguesia de Valadares, tiveram tempo a construir.
Da mesma forma como fizeram muitas obras em altura de campanha eleitoral, podiam ter entregue essa obra também a um empreiteiro para acabar. Agora, posso dizer, Sr. Vereador, que inclusive a própria obra da Câmara Municipal que construiu ali em cima, onde está neste momento a Junta de Freguesia e a Cooperativa Mimos, fomos nós que acabámos de pagar ao falecido Sr. Armando, aos familiares do Sr. Armando. Porque sabe, Sr. Vereador, há uns que fazem as obras e depois foram os outros atrás pagá-las. Fomos nós que as fomos pagar. Onde se encontra hoje em dia a Junta de Freguesia e a Cooperativa Mimos, fomos nós que a pagámos, Sr. Vereador. Doutor Matos, faz favor. Sobre este título de doação que faz a empresa Hidrocentrais Reunidas à Câmara Municipal, convém situar historicamente este assunto. Portanto, no dia 29 de junho, o dia do Conselho, a Câmara costuma homenagear sampedrenses ilustres. Um dos sampedrenses que vai ser homenageado no dia 29, além do engenheiro Quintela e do fotógrafo Sr. Edgar Vasconcelos, é o escultor e gravador e pintor David Almeida. Tratava-se, uma vez que ele estava ligado às artes e nós tínhamos uma rotunda que precisávamos também de lindar, tratava-se de encomendar uma escultura, um memorial que ficasse a perpetuar a arte por um lado e a memória do David Almeida por outro. Essas coisas não são baratas e então tratou-se de conseguir que esta empresa pagasse ao escultor todo o dinheiro que a obra custou, que foi à volta de 20.000 euros mais IVA, a 6%. Tudo pago, como está, tratava-se de ter um título que garantisse que o memorial era de propriedade da Câmara Municipal. E então foi pedido à empresa que ofereceu à Câmara a possibilidade de ter aquele memorial, pediu-se que nos desse um título de garantia. Para quê? Para que, 2 para amanhã, não houvesse qualquer problema de propriedade sobre o monumento. E é esse documento que está aqui presente. Porquê? Porque nós não podemos ter nada em termos de Câmara que não tenha sido aceite. Podemos aceitar oficialmente nada sem uma deliberação nesse sentido. E é por isso que esta deliberação, este documento está aqui para ser aprovado. Só uma questão, Dr. Matos. Não ponho em causa o interesse da escultura e até da homenagem. Aliás, nós votamos a favor da homenagem ao escultor David Almeida, e muito bem, tal qual aos outros. Mas o que é que deu origem a esta oferta? Foi uma iniciativa da Câmara ou foi a própria empresa que se terá apercebido que poderia ter aqui, enfim, um gesto de solidariedade em termos de política social da empresa? Qual foi a origem, por assim dizer? A origem, digamos que foi um encontro de interesses. A empresa, como sabe, as empresas modernas tentam exercer a sua função social, tentam também ter entendimentos, como dizem aí, entendimentos institucionais otimizados com as outras partes, e como tal foi um encontro de vontades. Nós queríamos um memorial, nós não queríamos gastar dinheiro. Eles tinham o dinheiro, tinham a função social para exercer, tinham o bom entendimento institucional para defender. Foi um encontro destas variáveis. Mas houve uma formalização por parte da Câmara desse pedido a esta empresa? Não houve formalização nenhuma, até porque a empresa nunca pagou à Câmara um cêntimo. A empresa pagou ao escultor. Sim, mas houve uma formalização da possibilidade da empresa, em termos daquilo que é a sua ação social, por assim dizer, ofertar
o pagamento da referida escultura. Pois, nós tínhamos o espaço para a escultura, eles tinham o dinheiro para pagar, tinham a função social para fazer, tínhamos homenagem para fazer. A gente não anda no mundo como as tapeiras para esta terra, não é? A gente conhece pessoas, fala com pessoas, quando nos perguntam o que é que vão fazer aqui, então não sabemos, mas se vocês estiverem dispostos a pagar qualquer coisa para isto, até pode sair daqui uma coisa interessante. Está a ver? Não há nada de formalizado entre a Câmara e a empresa, se é aí que quer chegar, porque todos os contactos da empresa foram com o escultor, a quem pagaram religiosamente a escultura, em 2 trechos. E esta não há o risco de, como o outro, depois vir o dono querer lá e buscá-la, não é? Ora, para isso, uma vez que eles pagaram, e quem paga é o dono, não é? É que há um título de doação. Eles, embora tendo pago a escultura, seriam donos da escultura. Eles não querem a escultura, querem só um bom entendimento institucional com a Câmara e exercer a sua função social. Diz, nós pagamos, mas tomem lá, é vossa propriedade. A vossa homenagem fica mais enriquecida porque nós oferecemos o memorial ao David Almeida. Mas é que, sabe, Sr. Vereador, ainda existe uma escultura em São Pedro Sul, que, colocada há mais de 7 ou 8 anos, que ainda estamos em vias de ficar sem ela, porque a Câmara Municipal nunca a pagou e nunca foi recebida como doada. E a qualquer momento podemos vir a ter uma rotunda sem uma escultura, porque ela realmente não é propriedade da Câmara Municipal. Já temos o caminhão. E isso já existe há 7 ou 8 anos, Sr. Vereador. Faz favor. Ora, muito bem, já é pela segunda vez que eu falo nesse assunto, o que provavelmente o Sr. Presidente para aí meia dúzia de vezes. Gostava, e já agora peço aqui publicamente, uma cópia da fatura dessa escultura. De qual? Dessa escultura que o senhor estava a referir, não que toda a existe. gente sabe. Não existe. Então, como é que se vai pagar uma coisa Não se não existe documento? Até porque é que o senhor sabe, vamos lá ver, ela não existe, o documento não existe, e porquê que não existe? Diga-me, explique-me porquê. Não existe. Não existe porque é um processo em tribunal que requer o pagamento dessa mesma escultura, porque essa escultura tinha havido um acordo verbal entre o anterior Presidente da Câmara Municipal, que teria cedido um determinado espaço, que por sinal não era da Câmara Municipal. Está a perceber? Está a perceber? É que o escultor disse que a Câmara Municipal lhe tinha dado um espaço nas termas que não era da Câmara Municipal, seria de terceiros, a troco da cedência dessa mesma escultura, como tal seria uma troca. Essa troca nunca se chegou a concretizar. Entretanto, há um processo em tribunal que chegou agora ao fim, e o escultor em qualquer momento pode ir buscá-la, porque essa escultura nunca foi paga, nem nunca foi recebida pela Câmara. E isto é da sua altura, Sr. Vereador. É da sua altura. E porquê é que o senhor só fala no nome do escultor, ou pelo menos transmite aqui a informação que o escultor lhe dá, e não se dá ao trabalho de falar com o ex-presidente da Câmara e inteirar-se da outra, da versão dele? Mas há uma deliberação. Peço desculpa. É assim, aquilo que eu acho é que não é intelectualmente honesto nós estarmos a falar destes assuntos ou estarmos a tentar tirar partido político destas situações. O que está aqui a pôr em causa é que houve aqui um passo mal dado para se saber se efetivamente houve ou não algum erro da parte no exercício de quem estava com as responsabilidades da Câmara anterior, juntar as partes, pelo menos ao resultado. Passa-se isto, conte-me lá a versão. Qual é a versão que existe? É que estamos sempre a falar na mesma coisa, por isso é que eu peço, traga-me, se for favor, o documento, a fatura de compra desse bem. E a partir daí, a Câmara ou paga ou não paga. Se não paga, fica a dever. Aparece o documento, a fatura, que é para se pagar ou não pagar. Mas tem que se pagar, como é evidente. Desculpe lá, eu acho que não é correto estar sempre a falar nisto. Portanto, aquilo que eu digo, traga uma cópia da fatura. A partir do momento em que existe uma fatura passada por um indivíduo, aí deve-se. Agora, o que está para trás é preciso averiguar, se tivermos interesse nisso. Se quisermos
que as coisas corram para o nosso lado, vamos pelo caminho. Mas eu acho que não, a verdade tem que ser sempre apurada. E a verdade só se apura em confronto com duas versões, com duas, a versão A e a versão B. E depois, no confronto, chega-se a uma conclusão. Eu acho que, por uma questão de prestigiar a ação deste Executivo, esse assunto não devia voltar outra vez aqui à baila e devia ser resolvido com as pessoas que estão envolvidas e não digamos que, como é que eu ia dizer, utilizar isto, toda a gente sai entender aquilo que eu quero dizer politicamente falando. Acho que não é correto. Sr. Vereador, o que eu lhe digo é que nós colocamos uma estátua numa rotunda, temos aqui o documento a darem-nos a estátua. E o que eu lhe digo que uma estátua que foi colocada, e digo concretamente aonde? Em frente ao shopping, uma estátua que está lá colocada há 7 ou 8 anos, nunca veio a reunião nenhuma de Câmara a aceitação dessa mesma escultura ou a compra da escultura. Foi só isso que eu lhe disse. O senhor é que já andou para aí agora a extrapolar aquilo que foi dito. Posto à votação, alguém vota contra esta recepção? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Calma. Eu apenas quero enaltecer a responsabilidade social da empresa em causa e que ela se alargue a outras empresas ou que também tenha efeitos multiplicativos noutras empresas, porque é óbvio para o município. Isto é importante, logo que as coisas se limitem a isso mesmo. E por isso mesmo nós, enfim, aceitamos e votamos favoravelmente aquilo que é esta doação no âmbito da responsabilidade social da Hidrocentrais. Ponto 7º, prestação de contas consolidadas referentes ao exercício 2014. Alguns dos senhores vereadores precisam de alguma informação? Assim, está aqui o relatório. No fundo, o relatório é a consolidação das contas que resultam das contas da Câmara Municipal, a junção das contas da Câmara Municipal com as da nossa empresa municipal Termalistur. Não há muito a acrescentar. Vêm comprovar a tendência óbvia de redução de dívida, que a 31 de 12 de 2014 era de sensivelmente 21.600.000 dívida consolidada e, portanto, nesse aspecto eu acho que está toda a gente de parabéns, quer da Câmara Municipal, quer da Termalistur e sobretudo todos os trabalhadores. O esforço de redução de dívida foi conseguido, um acumulado de mais de 3 milhões de redução num só ano. Na Câmara, mais uma na Termalistur. E, portanto, eu acho que nesse aspecto estão de parabéns. O relatório evidencia aqui um conjunto de informações que foram validadas quer pelo ROC da Câmara Municipal, quer pelo ROC da Termalistur. Existem também outras entidades participadas por parte da Câmara Municipal em percentagens diminutas, entidades essas que acabam por nos trazer alguns custos e que nós não nos conseguimos ver livre delas. Estou a falar da município, da WRC, etc. A Oabeira Gás, que há uma entidade da qual a Câmara Municipal faz parte há uma série de anos, que o intuito era trazer o gás natural para São Pedro Sul e nunca foi conseguido. Mas são entidades que, por serem sociedade anónimas, nós não nos conseguimos ver livre delas porque ninguém nos compra as ações, não é? Portanto, essa informação vamos ter que continuar a participar nessas mesmas entidades. Portanto, mais alguma informação adicional que queiram ver esclarecida, estou disponível para tal. Falou no foco da Termalistur, foi enviado um relatório, não foi, do relatório do ROC. Da Termalistur? Confesso, não sei. Nós não fomos obrigatoriamente, não temos que mandar, mas posso mandar se assim entender, não tem qualquer problema. Sim, podemos mandar. É de enaltecer, efetivamente, a redução da dívida, aquilo que nós já todos sabíamos, e que também tinha que ser feita, não é? Não é só enaltecer, mas de facto fazia parte do trabalho e daquilo que estava acordado. No entanto, também é a minha preocupação, e penso que também a vossa, a preocupação de todo o Executivo, a falta de investimento que estamos a sentir no nosso Conselho, naquilo que é fundamental na criação de emprego, no desenvolvimento do nosso Conselho, e que, foi diminuta a
a ação, e sentimos isso, naquilo que é o fundamental, fixar as pessoas, criação de emprego, fixar empresas, criação do polo industrial e evitar que a vaga de imigração atinja de forma tão avassaladora o nosso concelho. O que é que podemos esperar nos próximos anos do nosso concelho se não conseguimos fixar os jovens, se não conseguimos fixar as empresas, se não conseguimos aumentar o índice de empregabilidade? E é aqui que nós temos que nos preocupar também. Não sei se basta só diminuir a dívida ou se temos que nos preocupar ainda mais com aquilo que é fundamental, o desenvolvimento económico do concelho, e não cingirmos só à diminuição em si da dívida. Se calhar todos entendemos que ela tinha que ser feita, mas também a outra parte, a mais importante ainda, que é nós promovermos economicamente o nosso concelho a par de outros que estão nos nossos limites territoriais. Não sei do que... Eu posso responder. É assim, aquilo que disse tem algum fundamento, mas também é importante que se diga o seguinte: o facto de termos reduzido a dívida tem um impacto enorme na economia local. Em 2012 a Câmara Municipal pagava em média há 200 e tal dias, agora paga há 78 dias. Portanto, sendo a maior parte dos fornecedores têm sede no nosso concelho, isto também é ajudar a economia local. Se a Câmara Municipal era a primeira entidade que estava a asfixiar os nossos comerciantes ou as nossas empresas, se nós agora pagamos mais rápido, isso é o primeiro aspecto que estamos a ajudar. É verdade que não estamos aqui a criar grandes empresas, é verdade, mas também não estão a ser criadas em lado nenhum, e noutros concelhos, até aqui há uns aqui vizinhos, essas grandes empresas vão trazer, nos tempos próximos, problemas gravíssimos do ponto de vista estrutural. Quer dizer, por um lado, obviamente que todos queríamos ter aqui agora empresas que criassem 50 e 100 postos de trabalho, mas por outro lado também está dependente dessas empresas, poderá trazer algum problema. Nós estamos a trabalhar para isso, não é fácil consegui-lo, mas o nosso concelho não depende muito disso. Agora, esta redução da dívida já ajudou porque muitas empresas que têm uma faturação que depende muito da Câmara Municipal, o facto de pagarmos mais rapidamente já os estamos a ajudar. Depois queria dar mais 2 ou 3 dados que são os seguintes. Posso-vos dizer que até maio, até 31 de maio, temos um resultado nas termas. Se em 2014 o resultado das termas foi melhor que o 2013, até maio, quando comparativamente ao mesmo período do ano passado, o resultado também já melhorou. Isto é, quando estavam parecia que estavam a fazer, entre aspas, um mau agouro para que a abertura das festas das termas de Chaves nos viesse a criar problemas, e para já ainda não podemos avaliar esse impacto, mas o que é certo é que, envolvidos os 2 primeiros meses desde que as termas de Chaves estão abertas, não tiveram um grande impacto nas nossas termas, porque os resultados deste ano, ainda assim, são melhores que os do ano passado. Mais faturação e mais aquistas. Posso-vos dizer, e podem comprovar isso se quiserem, este fim de semana temos hotelaria nas termas praticamente toda cheia. Temos cá um congresso de médicos, temos as festas da cidade, temos 2 atividades desportivas de cariz nacional, uma no sábado, outra no domingo, e portanto isto é que nós estamos a fazer para dinamizar a economia local. Se temos hotelaria quase toda ocupada durante o fim de semana, isto também faz parte da economia local e associado à hotelaria há muitos empregos. Por outro lado, se reparar, e falou aí num aspecto que é verdade, é um problema não só de São Pedro Sul, mas de todos os concelhos e do país, que é a imigração que voltou, mas se reparar, a taxa de desemprego no concelho de São Pedro Sul baixou. E fazemos outro exercício. Nós temos menos 50 pessoas a trabalhar nas termas comparado com 2013. E ainda assim a taxa de desemprego no concelho baixou. Isto não é um grande indicador. Pode dizer que se calhar é fruto da imigração. Mas o que é certo é que a taxa de desemprego no concelho de São Pedro Sul baixou. Obviamente há muito trabalho a fazer. Estamos aqui num período que é mau para a Câmara e é mau sobretudo para as empresas, porque estamos num período de transição entre quadros comunitários de apoio. Só agora começam a abrir, só agora que as empresas se podem candidatar a esses mesmos apoios, seja para a criação de novas empresas, seja para a melhoria de instalações que já têm. O ano de 2013 e 2014 foram muito complicados para as empresas, para os agricultores também, porque não se podiam candidatar a determinados fundos comunitários. Esperemos que os próximos anos, sobretudo 2016, 2017, e com
toda a propaganda que foi feita do Portugal 2020 e que se fala aí de milhões e milhões para as empresas, nós esperamos que as nossas empresas também possam ter direito a algum e nós estamos cá para as ajudar. Portanto, eu compreendo e dou-lhe alguma razão, mas esta é a realidade e estamos cá todos para ajudar. Geralmente, relativamente à diminuição do curto prazo, sabemos que foi feito o pagamento aos fornecedores, graças a um empréstimo que foi contraído em 2020, não é? Relativamente, não recebeu valores para pagar o PAEL para pagar a fornecedores. Foi não mesmo. transformou a dívida em longo prazo? Sim, mas depois disso a dívida aumentou. Se foi só nós em 2014 já não tínhamos dinheiro de PAEL para pagar. Quantos valores que permitiu exatamente pagar? Não foram. Não. E relativamente ao tema disto, eu continuo a não entender porque está a dar indicações que nós desejaríamos que não tivessem... Eu não disse que vocês desejariam, não falei em vocês, não falei no vosso nome. Quando se fala para o ar, não é? Arrisca-se depois a cair, porque é a lei da gravidade. Também posso dizer que aceitou a carapuça, se for nessa perspectiva, não é? Novamente eu vou repetir aquilo que eu disse na última reunião. Parece que o Dr. Pedro Moura fala efetivamente como é. Não consigo entender de outra maneira as suas explicações para determinadas questões que são colocadas. E são colocadas questões sérias. Aquilo que eu estava a dizer, e relativamente à tema do estudo, que não me deixou terminar, eu acho que é entendimento de todos os santorenses que queremos que a empresa esteja melhor do que o ano passado e que o ano passado seja ainda melhor do que o outro ano anterior. É aquilo que nós queremos e é trazer algo de bom para o Conselho e não o contrário. Portanto, que fique conta sempre. Se a terminal do estudo funcionar bem, todos funcionamos bem e todos temos interesse nisso. Relativamente àquilo que eu falei, e falei sobre a fixação dos jovens, a fixação de emprego, o desenvolvimento do Conselho, há conselhos que estão a trabalhar nisso. Temos, por exemplo, Tondela, aqui ao lado. E estão a criar mais-valia para as pessoas. Aquilo que nós queremos, enquanto entidades e que estamos na oposição e não no Executivo, é efetivamente saber o que é que está a ser feito a esse nível, porque a chamada obra de Soleira de Porta, que tanto se fala e que se tem falado nas últimas reuniões, não é isso que me vai trazer trabalho e emprego para as pessoas e fixar os jovens. O que nós estamos a procurar é uma política de um bocadinho de médio e longo alcance. Nós não nos podemos cingir a só uma camada de população, nem só um tipo de problemas. Nós temos que ver os outros problemas. Os problemas de resolver os jovens não têm trabalho, os jovens estão a ser embora. E é natural que se esteja a diminuir o desemprego. Pois claro, não está a ser criado. E é aqui que eu queria saber a sua resposta. Doutora Catarina, percebendo perfeitamente a sua questão, com a qual concordo plenamente, eu queria apenas deixar ficar duas notas, que é o seguinte. Um dos nossos compromissos eleitorais era a criação de um parque industrial em Pindelos Milagres. Ao fim de começarmos a mexer a nível de PDMs e solicitarmos as autorizações devidas para isso, os serviços florestais não nos autorizam a construção do parque industrial em Pindelos Milagres. De forma que vamos ter que abandonar essa ideia. Os serviços florestais, aquilo obedece uma certas distâncias em relação a linhas de água, em relação a matas florestais exploradas pelo próprio Estado. Isso ia-nos reduzir a um espaço muito limitado, dava para fazer 2 ou 3 coisas muito pequenas a nível industrial. Como pode calcular, para fazermos 2 ou 3 coisas muito pequenas, tínhamos que apostar numa rede elétrica, tínhamos que apostar numa rede de saneamento, não é compensável, ainda para mais numa zona a zona que eles nos restringem é uma zona muito pedregosa. De forma que vamos ter que abandonar a ideia de Pindelos Milagres. Entretanto, ao mesmo tempo, estamos a trabalhar também com a Sicornet, porque a Sicornet, ao lado de onde tem as instalações, tem um lote industrial com 7 hectares, estamos a falar em 70 mil metros quadrados, que está desaproveitado, está completamente cheio de mato, e propusemos fazer a divisão desse lote grande de 7 hectares em lotes mais pequenos. Cada vez mais, e pela experiência que nós temos em contacto com outras câmaras municipais que construem parques industriais, cada vez mais quem investe quer lotes pequenos para poder construir a sua pequena indústria. Estamos a falar em coisas pequenas, estamos a falar já a nível interior, já não há empregos, não há fábrica para 100 pessoas. Isso acabou, temos que falar em coisas mais pequenas, que empregue meia dúzia de pessoas. E então estamos a trabalhar com a Sicornet, que posso dizer desde já que tem as portas abertas e que estamos a trabalhar a sério com eles, no sentido de realmente dividirmos esse lote grande em lotes mais pequenos. Esse trabalho está a ser feito. Inclusive, já fomos visitar as instalações da Sicornet, já fomos visitar lá o parque industrial que eles têm lá, que a Câmara Municipal de Ovar tem lá em cima na zona deles, e já tivemos a ver mais ou menos o que em conjunto poderemos fazer. Como sabe, isso obedece a uma alteração de PDM.
E é isso que nós neste momento estamos a fazer. A questão da alteração do PDM estamos a tentar rever para aquela zona. O Dr. Matos sabe quais são as condições que neste momento os indivíduos da Cicornet estão a colocar. Parece que são enquadráveis na possível alteração ao PDM, mas como pode calcular, sem alteração ao PDM, que demora tempo, demora sempre tudo muito tempo, é preciso muitas autorizações, sem isso não podemos trabalhar nesse setor. Ao mesmo tempo estamos a tentar alargar o parque industrial também do Alto Barro. Ou seja, como o parque já é pequeno e na impossibilidade de construir novos parques industriais, há hipóteses de requalificar os que já existem, aumentando em tamanho. E neste momento os nossos serviços de fiscalização já andam a ver qual poderá ser a melhor zona para se poder expandir. Ou de um lado da estrada ou do outro lado da estrada, estão a trabalhar nisso para ver realmente qual é a melhor solução. Seja como for, são processos que são demorados. Não porque a gente queira, mas são situações que são demoradas. Mas também lhe posso dizer que o país, da forma que está, em que não avança, o que eu vejo também pelos concelhos vizinhos e falando com os meus colegas, é que realmente também a situação do nosso interior está muito complicada, ao contrário daquilo que eu queria. Preferia que se instalassem aí uma série de empresas para que os nossos filhos lá pudessem ficar, mas temos que reconhecer que a situação não é fácil, não só para São Pedro Sul, mas para todo o interior em geral. Praticamente todo o interior em geral. Dá licença. Não é muito o meu hábito falar no passado, mas quem não se sente não é filho de boa gente. E eu, como integrei o Executivo anterior durante 8 anos, tenho a obrigação de, pelo menos, esclarecer algumas ideias que se tentam passar que não correspondem à realidade. Ora, muito bem, quero eu com isto dizer o seguinte, que os malfeitores que passaram pela Câmara no mandato anterior, em 2010, tinham uma dívida consolidada de 30 milhões de euros. E reduzimos no ano 2011, 1.145.000, isto aproximadamente, no ano de 2012, 1.762.000 e no ano de 2013, já com o final, portanto, nós saímos em 21 de outubro, portanto, vocês tiveram exercício no mês de novembro e dezembro, 1.847.000. Agora, e vocês, em 2014, reduziram 3.403.000. Há aqui o diferencial de 1.566.000. Parabéns. Sim, senhor, parabéns. Agora, o problema é o seguinte, é que os são pedrenses olham para São Pedro e o que é que aconteceu? É que as obras que existem em São Pedro do Sul foram feitas pelo Executivo anterior. É que o Executivo anterior tinha a particularidade de fazer grandes obras emblemáticas. O caso do centro escolar, que foi terminado por vocês, foi uma obra de 3.005.000 euros. O caso da requalificação urbana, mais 3 milhões de euros. O caso daquelas variantes, a chamada variante do Lido, muita obra, e obras por todo o Concelho. Reduzimos a obra, fizemos a obra, muitas obras, e fomos reduzindo a dívida. Agora, aquilo que eu queria, aquilo que eu quero efetivamente, é que este Executivo continue no bom caminho que está, a reduzir a obra, a reduzir a dívida, mas que faça muita obra. É isso que eu quero. Só isso. E depois, no final, cá estarei para felicitar o exercício. Agora, aquilo que me incomoda é a propaganda. Bilhões, não sei quantos, não é bilhões. Vamos com calma, não há necessidade nenhuma disso. Os senhores fizeram o vosso compromisso eleitoral, é evidente que está a fracassar em alguns pontos, é natural. O caso de Pindelo dos Milagres, como é evidente, toda a gente vendeu-se aquela ideia de se fazer um parque industrial e que eu já o disse publicamente e digo aqui outra vez, que os grandes problemas sociais na altura da crise surgiram precisamente nas zonas onde havia muita indústria, que as empresas começaram a falir e instalou-se o caos social, assumo isso aqui dentro, mas para encher o olho na campanha, o Sr. Presidente está sempre a dizer que nós andamos a fazer obras na campanha, é verdade, sim senhor, e há aqui outra questão dos fundos disponíveis que eu já agora também vou tentar explicar, embora não perceba muito, que não é a minha área. O que é que aconteceu? O Executivo anterior, que eu integrei com muita honra, e tive muito orgulho de integrar,
fizemos muitas obras. É verdade, as obras estão aí feitas, olha, concretamente aqui em Valadares foram feitas uma quantidade delas. E o que é que aconteceu? Os senhores empreiteiros mandaram as faturas todas e aquilo caiu tudo mais ou menos na mesma altura. Ora, é evidente que tinha saído a lei dos compromissos em fevereiro, penso de 2012, e aquilo ficou ali um Deus me livre, porque as faturas caíram lá e não havia fundos disponíveis. Ora, muito bem, aquilo que nós devíamos ter feito, o Executivo anterior devia ter feito, foi aquilo, e não fez, e aqui, pela parte que me toca, embora não fosse da minha responsabilidade, mas assumo sempre a responsabilidade dos meus colegas, devíamos ter feito aquilo que o senhor vereador da parte financeira fez. Chamou os empreiteiros e negociou. Dilatou o prazo de pagamento. Penso que é assim, não devo estar a dizer mentira nenhuma. Dilatou, é evidente que aliviou. Portanto, eu tenho uma fatura, suponhamos, 500 euros. A fatura cabe aqui. Eu não tenho 500 euros. Eu chamo cá o empreiteiro que me apresentou a fatura e disse, amigo, não dá para dividirmos isto em 4 vezes? Está bem, pronto, tudo bem. E então já vou ficar com mais espaço. Portanto, esta história é evidente que vendeu-se aqui os malfeitores que passaram pela Câmara, fizeram um descalabro, arrebentaram tudo. Tanto estava mal a Câmara Municipal, tanto estava mal. Estava em falência, estava mesmo em falência que no prazo de 1 ano e meio, e eu já tive a ousadia de apelidar, entre aspas, aqui o Sr. Presidente do Vítor Figueiredo do Milagreiro, porque fez o milagre da transformação. Num ano e meio recuperou tudo, de uma Câmara falida. Amigos, não tinha dinheiro para comprar. O homem tem dinheiro para fazer tudo. Agora, e ainda bem, isto, sim senhor, tomáramos nós ter assim Primeiro-Ministro, o país estava aí na linha da frente. Não estamos, está só o Presidente da Câmara, estamos no Conselho no bom caminho, pelos vistos. Tenho dito. Não, peraí. É preciso, a questão da redução, fomos sempre reduzindo a dívida. Tem mérito, reduziram 1,5 milhão a mais do que nós. Atenção, não é? Aqui o Sr. Vereador, quando for candidato a Primeiro-Ministro, ainda me vai apoiar nessa altura. Mas queria dizer o seguinte. O senhor já me chamou por 2 vezes Santo Milagreiro. Vítor Milagreiro. O senhor chame-lhe o que quiser. Agora, uma coisa o senhor não pode esconder, é que esta Câmara Municipal, num ano, abateu a dívida de 4 milhões de euros. Entre 3 milhões na Câmara Municipal e 1 milhão na Termalistur. Ou seja, as contas em um ano, abateram 4 milhões. E por muitas voltas que o senhor queira dar às contas, isso o senhor nunca vai conseguir ultrapassar. Porque os números são certos, são revistos por toques e, como tal, o senhor isso nunca pode contestar. De forma que a Câmara Municipal e a Termalistur, só num ano, abateram a dívida em 4 milhões de euros. Isso o senhor nunca se esquece. Agora o senhor falou, deixa-me falar, até eu agora estou a falar, o senhor quer me interromper. E depois queria dizer o seguinte, o senhor falou aí nas grandes obras, no centro escolar e na qualificação histórica. Nunca ninguém disse o contrário. Agora, quero lhe dizer que foi o fim de ciclo de quadros comunitários. Neste momento, estamos a dar início ao novo quadro comunitário de apoio. Porque há dívidas da Termalistur à Câmara. Quando eu puder falar, deixa-me falar. Agora, estamos a entrar num novo ciclo de quadro comunitário de apoio. E lembro-lhe que temos todas as hipóteses de a curto prazo, em conjunto com o município de Vouzela, temos logo uma obra em conjunto de 4,5 milhões de euros. Sem contarmos ainda do próximo quadro comunitário de apoio, que poderá vir a reduzir muitos problemas de saneamento do nosso concelho. E estamos no início, Sr. Vereador. Agora é claro, nós quando entramos não havia quadros comunitários de apoio, mas mesmo assim digo-lhe que ainda conseguimos ir apanhar uma obra do anterior quadro comunitário de apoio. Foi aquela obra que falámos há bocadinho, onde está agora a estátua, que vai ser chamada Avenida da Liberdade, que ainda fomos buscar 80% para essa obra, de anteriores verbas. É claro que nós não podemos neste momento estarmos a fazer grandes obras, mas elas lá virão, Sr. Vereador. E ficarei satisfeito, depois que o veja connosco, a inaugurar essas mesmas obras. Terei todo o gosto em convidá-lo a estar presente. Agora, essas obras virão. Agora, com a entrada do novo quadro comunitário de apoio, que vai até 2020. Não é? De forma que temos tempo. Agora, estamos neste momento a preparar os projetos para candidatarmos a esse próximo quadro comunitário de apoio.
E o senhor há bocadinho disse também que era um bocadinho as zonas que eram industriais foram logo as primeiras zonas a apanhar o embate. É verdade aquilo que disse, mas eu concordo mais que a senhora vereadora Catarina. Eu prefiro cá ter os parques industriais e mesmo assim alguns poderem ir para o desemprego do que não ter nada e não ter emprego para não dar a ninguém. Concordo inteiramente com a doutora Catarina. Eu preferia neste momento ter parque industrial e poder lá ter algumas pessoas que pudessem ir para o desemprego, mas pelo menos ao outros teriam emprego. Doutor Moura, faz favor. Sou Adriano, querido. Eu só queria esclarecer aqui. Faz favor. Diga lá, não estou a perceber, sinceramente. Eu fiz aqui a conta e dá-me 3.413.000. Só para perceber, por favor. Então, Pedro, vá. Decidam-se lá. Vejam lá quem é que está primeiro. Eu tenho que gerir isto, ponho-o a falar. Explicando aqui esta situação ao professor Rogério, nós recebemos na Câmara 3 milhões em termos de 1 milhão. Quando as contas são consolidadas, havendo relações entre as duas entidades, por exemplo, parte a termalistura deve-nos a renda, na consolidação descemos este valor. Respondendo aqui ao professor Rogério, uma vez que foi ele, não fui eu, que foi buscar o passado desta vez, falou que em 2010 tinha uma dívida de 30 milhões, certo? Mas se fôssemos, e nós não temos aqui estes dados, O que é que isto é? se fôssemos, o saldo do anterior executivo é o seguinte: chegaram à Câmara em 2000 ou em 2001, o PS tinha deixado 10 milhões de euros de dívida. Vocês, quando chegaram, quando deixaram a Câmara em 2013, deixaram 25 milhões. Esta aqui é a realidade. Chegaram com 10 milhões, deixaram 25. Este é o vosso saldo. Portanto, aqui estamos conversados. Relativamente aos fundos comunitários, eu já tive o cuidado de fazer essas contas. Tiveram 12 anos na Câmara, foram buscar mais ou menos 10 milhões de euros. Mas desses 10 milhões de euros é importante que se diga que foram, grande parte deles, e falou no centro escolar muito bem, financiados em 85%. A Câmara só gastou 15%. 15%. Ninguém, em lado nenhum, consegue perceber como é que a Câmara Municipal de São Pedro do Sul faz uma obra no balneário em 2007 e gasta 7, 8 milhões de euros e não vai buscar um tusto a fundos comunitários. Essa também não percebo. Se calhar a situação financeira estaria melhor. Em 12 anos foram buscar 10 milhões de euros a fundos comunitários. 10. Agora façam aqui estas contas. Nós, e se tudo correr bem, temos garantidos 4,6 milhões para a ETAR. Temos garantido 1,9 milhões para as ruínas romanas das termas. Já dá 6,5. Já garantimos 500 mil para esta avenida. 7 milhões. Já temos mais algum para saneamento e algumas estradas. Já estamos nos 7 milhões. Estamos com 1 ano e meio, ainda temos 8 anos e meio, não, 10 anos e meio para chegar aos 10 milhões, por isso estamos perfeitamente à vontade para conseguir atingir o vosso valor. Dá-me licença. Já uma vez tive o cuidado de falar aqui com o Sr. Presidente da Câmara, foi na reunião pública em Figueiredo de Alva, a preocupação dos empregos, e eu tive o cuidado de dizer que, e está aqui uma testemunha, ali o Sr. Vereador Francisco Matos é testemunha disso, a saúde ia fechar o balneário. Ia fechar o balneário. E estamos a falar em 2006, penso eu. Porque o balneário era uma ameaça para a saúde pública. E nós, no Executivo liderado pelo Dr. António Carlos Figueiredo, gastámos muitas horas a pensar, a tentar encontrar uma solução, porque as obras tiveram que avançar. E a coragem e a determinação do Executivo e na pessoa do Dr. António Carlos Figueiredo é que fizeram com que se avançasse para aquela obra. E atenção, no final de um quadro comunitário, não havia quadro comunitário na altura, e nós tivemos que avançar com a obra. Agora imaginem o que era, meus amigos, se a saúde fechasse o balneário. O que é que era feito de São Pedro do Sul? O que é que era feito da hotelaria? O que é que era feito daqueles postos de trabalho diretos e indiretos? Era o caos, mas a determinação do Executivo, a determinação levou a que os senhores hoje têm ali um balneário para trabalhar, é só gerir, porque a obra ainda está praticamente já não estava dentro do período da garantia, terminou em 2012, mas quase estava no período da garantia, e é evidente que não houve comparticipação e teve que ser feita com o orçamento da Câmara Municipal. Depois veio aquela novela, a vender ao balneário. Olha, são os senhores agora os patrões dele, vejam lá.
Vejam lá como é que é possível fazer tanta demagogia à volta de uma obra tão emblemática e tão importante para a economia do Conselho, como aquela obra do balneário, a recuperação do balneário. Tínhamos que a fazer. É evidente que endividámos a Câmara, mas a obra está lá, para trabalhar e para os senhores agora andarem a ganhar dinheiro para gastar em festas. Mas gastem-no à vontade, não se preocupem com isso. Agora, relativamente à questão, o senhor foi, o Sr. Vereador Pedro Mouro, falou, foram agora buscar 500 mil euros para aquela obra, e depois sublinhado aqui pelo Sr. Presidente, aquela obra da Avenida da Liberdade. Diga a verdade toda. O senhor dizia assim, se os senhores, ou graças aos senhores terem feito aquela obra da variante, os senhores puderam reformular a candidatura e a candidatá-la em overbooking, porque se não houvesse, se não tivesse sido feita aquela variante, se calhar os senhores não conseguiam fazer. E já agora vou passar para o ponto seguinte, aproveito e depois já não tenho, que eu vou fazer uma intervenção no ponto de espécie, que é o ponto seguinte. Continua mal a identificação do programa, continua a requalificação urbana. Portanto, eu já vos alertei numa reunião privada, o Sr. Presidente disse que eu só falo nas reuniões públicas. É verdade. Alertei numa reunião, está a ver, já está a ver. Terceira inverdade, o senhor não põe lá nas atas aquilo que eu disse. Pois é. Eu é que faço as atas. Mas o senhor já lhe disse isso, mas não vou estar a falar disso, que já aconteceu lá em cima, não se preocupe com isso, que eu posso bem com isso. Portanto, vamos lá ver. Aquilo que eu lhe digo é o seguinte, é que o senhor devia dizer a verdade toda. Os senhores fizeram aquela obra, e muito bem, mas graças à ação do Executivo anterior, porque candidataram em overbooking, com a reprogramação daquela obra. Portanto, há que voltar outra vez, ou pelo menos corrigir esse erro, porque as pessoas podem vir a ter problemas, penso eu. Podem vir a ter problemas, porque não é a requalificação do centro histórico, mas sim a requalificação daquela avenida, que é a Avenida Dr. Pinho Bandeira. Portanto, é preciso que se diga essa verdade toda, quando se souber falar nos milhões, nós esgotámos o plafond digamos, da CCDRC relativamente aos fundos comunitários. Esgotámos. Agora o Sr. Presidente vai falar que tinha o POVT, que eu costumo mentir, isso é outra questão. Só-lhe a dizer que nós, naquele financiamento, não tínhamos mais, esgotámos tudo. Tanto é que depois os senhores puderam ir buscar os 10% dos terrenos da outra avenida que nós já não podemos candidatar. Mas já falámos disso, não está sempre a falar a mesma coisa. Bem, as pessoas já perceberam e as pessoas têm dois olhos na testa e começam a ver que isto é o executivo da propaganda. A propaganda, faça obras, homem. Faça obras que aquilo que as pessoas querem é obras. Só vereador, deixa-me só rapidinho. Só vereador, as pessoas cada vez mais querem pensar no futuro. O senhor, afinal, acontece que está sempre a falar no passado. O senhor é que está sempre a falar no passado. Nós estamos a falar no futuro e melhorar as condições de vida desta gente. Deixe lá de falar no passado, porque o seu passado é triste. É que se o senhor ainda dissesse assim, tem um passado muito bom, tenha feito muitas coisas na Câmara Municipal, tenha deixado de ficar numa situação financeira ótima, nessa altura falasse no passado. Agora, atenção, o seu passado não é grande coisa na Câmara Municipal. Doutor Adriano, por favor. Posso responder-lhe a seguir ao Presidente? Pode, faz favor. Já ou a seguir? Ora bem, senão vocês manipulam aqui a conversa, qualquer dia estamos aqui, enfim. Vai fazer figura perfeita. Exatamente, corpo presente. Eu, por acaso, não gosto muito de falar no passado, mas já que o professor Rogério estava a falar do passado, e o professor Mouro, o Dr. Mouro também, voltou a falar no passado, eu só gostava de dizer que se nós começamos a falar do passado, temos que fazer comparações, não é? Aos últimos 2 anos, aos 5, aos 10, temos que ir até aos 20, qualquer dia estamos no Dom Afonso Henrique e estamos a fazer comparações. Isso não é legítimo, as circunstâncias ditam muita coisa. E, portanto, se uns herdaram 10 mil, se recuarmos outros 10 anos para trás, se calhar só havia um endividamento para aí de 1000 ou de 1 milhão, ou seja, aquilo que for. Não é relevante isso. Isso só é relevante para a politiquice que não interessa neste caso. O que nos interessa a nós todos, e eu disse isto desde a primeira hora, é que, efetivamente, o nosso Concelho de São Pedro do Sul tem graves problemas em termos de fixar a população, em termos de ter as condições ideais, fundamentalmente para as empresas se instalarem e na captação de investimento. E o que eu gostava de ver era o Executivo, desde o primeiro momento, interessado em garantir a captação de investimento. Como é que nós garantimos a captação de investimento? E pode haver crise ou pode deixar de haver crise. É evidente que em crise
A situação é mais complicada porque as empresas não investem, não crescem, não se renovam. Mas não quer dizer que seja tu cura sim, porque há, em tempos de crise, muitos parques industriais, muitos concelhos que viram aumentar, enfim, o número de empresas e até as próprias empresas crescerem. E aqui bem ao lado. Conheço bem o tecido empresarial da região e sei bem que houve concelhos em que os postos líquidos de trabalho cresceram significativamente, mesmo em períodos de crise. E nesta fase, que é uma fase já de transição e que já se começa a verificar, enfim, novos investimentos, eu tenho acompanhado algumas situações em que, efetivamente, há concelhos que já atraíram empresas, que já criaram dezenas ou centenas de postos de trabalho. E isto é importante. O que é que nos deve preocupar a nós e, fundamentalmente, ao Executivo? É ter as condições para que, efetivamente, existam espaços adequados para as empresas se instalarem, mas, mais do que isso, é preciso que a gente perceba que as empresas não caem do céu. As empresas que, de alguma forma, vêm parar um parque industrial ou um concelho, em termos de criar emprego, necessitam de ser captadas para cá. Portanto, é necessário ter uma política de proatividade junto às associações industriais a nível nacional, junto daquilo que são as organizações que tratam do investimento até internacional, como o ICEP, etc. E para isso é preciso que a gente chegue a essas instituições com uma carteira de projetos em termos de condições de investimento que o Conselho não tem. E o que eu gostava de ver o Conselho de São Pedro do Sul e a Câmara Municipal era apostar seriamente na captação de investimento e criar as infraestruturas necessárias para que isso aconteça. E só com essas condições, meus caros, é que a gente pode efetivamente deixar que os jovens, enfim, saiam daqui, que haja a fixação da população existente, que o grande problema é que a população existente não está a ser fixada. Há muita população, particularmente jovens e até famílias inteiras, que estão aí para outros lados, não só em termos de emprego, mas como também em termos de residência, como sabem. Cada vez há mais pessoas que são naturais e residentes em São Pedro do Sul e que passam a residir, particularmente em Viseu. E, portanto, isto se acontece por algum motivo. Não é só de agora, também é do passado, mas fundamentalmente o que nos deve interessar é o futuro. E o futuro passa por nós sermos capazes, audazes, proativos na captação de investimento. E para isso não podemos perder um segundo, não podemos estar sempre com a desculpa que não há fundos comunitários, nomeadamente na agricultura. Aquilo que o Dr. Pedro Moura disse não é verdade. Os programas da agricultura, particularmente do PRODER, nunca fechou. É um programa que tem estado, aliás, assumido em termos governamentais, como sabem, que a abertura de candidatura se mantém intacta do princípio ao fim. Pode, nesta fase do novo quadro, diversificar um bocadinho o tipo de candidaturas, mas elas nunca fecharam. Não é por aí que existe ou não existe, no fundo, a ida ao investimento por parte de quem quer apostar nessas áreas. Noutras áreas, sim. Mas isso não significa que não se possa fazer o trabalho de casa e quando abrirem as candidaturas, como já abriram muitas nesta presente data, não haja a possibilidade de nós percebermos quem é que se pode vir instalar em São Pedro do Sul. Agora, nós não podemos ficar à espera e deixar passar momentos determinantes para a requalificação do Parque Industrial do Alto Barro, porque eu falei nisso várias vezes e podíamos ter feito essa requalificação e não fizemos. Não podemos estar agora toda a vida a fazer estudos à espera que haja alterações e dizer, ok, essas alterações têm que ser equacionadas logo a montante no primeiro momento, que é para não perdermos o comboio quando está na altura de captar o investimento e de criar novas empresas, quer com, enfim, industriais de cá, sejam industriais que venham do outro lado. E o que me preocupa fundamentalmente é isso. E eu acho que nós aqui temos todos ter consciência, temos todos que fazer um esforço e não ficarmos pura e simplesmente às vezes remetidos àquilo que é o pensamento individual sem pedir colaborações múltiplas para que efetivamente este Conselho não viva exclusivamente das termas e pouco mais e da avicultura e que qualquer dia, enfim, não tem efetivamente pessoas, não tem pessoas ativas, que isso é que nos deve preocupar, e não haja uma melhoria significativa da qualidade de vida que as cá vivem, porque a qualidade de vida faz-se se houver emprego, se houver acréscimo de rendimento e se as pessoas se sentirem motivadas a viver e a gastar o dinheiro cá, que é outro problema que por vezes também não acontece, que ao São Pedro do Sul não somos muito bairristas, pelo menos alguns, relativamente àquilo que é investir e gastar o dinheiro no próprio Conselho. E nesse sentido, eu acho que estas contas consolidadas são o que são. O Conselho, na minha ótica, está mais pobre,
E, portanto, se há mais pobre é porque não houve investimento, e se não houve investimento é evidente que houve pagamento de dívidas. Tudo bem, mas isto não chega. Nós não nos podemos contentar por termos abatido a dívida 3, 4, 5, 10 milhões. Nós devemos fazer este esforço, mas ele tem que ser acompanhado por uma política de investimento, de captação de investimento e, fundamentalmente, pela criação de emprego líquida, se possível. É isso que eu apelo ao Executivo e é isso que eu me disponibilizo para ajudar dentro daquilo que são as minhas limitações, e acho que as parcerias com as empresas, as parcerias com as associações representativas, aquilo que é uma política proativa, mesmo com as juntas de freguesia, deve ser feita e deve estar em cima da mesa no dia-a-dia para, efetivamente, nós marcarmos o ritmo do crescimento e não estamos aqui a marcar passos. Posso finalizar? Bom, estamos no ponto 7, que é a prestação de contas. Esta parece que é uma estratégia estar aqui a alinhavar a intervenção um bocadinho para outra área para tentar ignorar os excelentes resultados que apresentamos aqui. Em primeiro lugar, na parte do município e aqui nas contas consolidadas, não está mais pobre por duas razões fundamentais. Em primeiro lugar, se o ativo aumentou, por alguma razão é. Em segundo lugar, se há menos dívida, portanto, temos mais ativo, menos dívida, não está mais pobre, não percebo que a análise possa ser essa. Agora... Não, o governo falei na Câmara, que a Câmara deve votar mas para já, se está pobre, nós só temos a responsabilidade de 1 ano e meio, vocês têm de 12. A nossa responsabilidade, o Conselho está mais pobre, é de ano e meio, a sua para já é de 12. Pronto, mas só eu não interrompi, por isso já agora, se me puder deixar para esclarecer o assunto, é assim. Ao contrário do que dizem, que somos o executivo da propaganda, nós temos feito muito na tentativa desse tal investimento que falam, e têm sido feitas algumas ações e algumas novidades vão aparecer a seu tempo. Obviamente, eu disse há pouco que é um período que é difícil porque a banca não empresta dinheiro, não há dinheiro de fundos comunitários, as pessoas que nos aparecem para investir têm algumas dificuldades, não é? Mas esses investimentos vão aparecer. Aliás, eu tenho alguns que vão investir agora que disseram que não foram ajudados em períodos anteriores, em que tinham projetos prontos para apresentar candidaturas e ninguém os ajudou. E, portanto, agora estão a ser ajudados. E nós estamos a ter uma preocupação clara, sobretudo naquelas pessoas que querem criar o próprio emprego, querem montar o seu negócio ou querem até desenvolver projetos, porque está bem um bocadinho a desvalorizar a agricultura. A agricultura é muito importante para o nosso Conselho. E há muito... Não vai desvalorizar nada. A agricultura, para nós, é importantíssima. Já há muita gente a trabalhar, a ter o seu salário da agricultura, houve uma recuperação da agricultura. Já há centenas de pessoas no Conselho de São Pedro do Sul que vivem só da agricultura, com um rendimento fixo por mês. E, portanto, nós temos que valorizar isso, temos que os ajudar e estão a aparecer novos projetos nessa área. Nas florestas também, na promoção turística também, e aquilo que disse das termas, as nossas termas têm uma capacidade de absorção de emprego enorme e nós estamos a trabalhar para isso, para as termas cresçam cada vez mais, para novas valências das termas. Estamos a trabalhar em outros projetos que a seu tempo vão ser dinamizados e, portanto, nós estamos a procurar esse emprego. Olha, ele não aparece de um dia para o outro, sobretudo quando temos um governo que, em vez de nos estar a governar, está-nos a desgovernar. E, portanto... Isso é política pura. É política pura. Isso é barato. Nós para termos aqui para conseguirmos ajudar as pessoas, também temos que ter um suporte macroeconómico e um governo que nos ajude, não é? Porque as pessoas, se a banca não está a emprestar dinheiro, se os fundos comunitários tardam, e aquilo que disse o Proder esteve fechado, ao contrário do que disse, esteve fechado. Não, esteve fechado, nunca esteve. Veja o segundo semestre do ano passado. O outro aspecto que o governo também ajudou muito, o Conselho de São Pedro do Sul, foi um conselho que depende muito do turismo, foi os 23% na restauração do IVA. Isso também veio ajudar bastante os nossos comerciantes e os nossos empresários. Ou o fim do turismo sénior, com participações do Serviço Nacional de Saúde, quer dizer, é que é muito bonito agora nós estarmos a ajudar os nossos empresários quando eles têm todos estes handicaps, quer dizer, agora, nós estamos a fazer esse esforço, posso dizer que já reuni com o AICEP, já reuni com o IAPMEI, com uma série de entidades e estamos cá para ajudar. Temos pessoas a trabalhar em projetos que estão a ser desenvolvidos em algumas aldeias, não são tão visíveis, mas em algumas aldeias estão a ser desenvolvidos alguns projetos até para fixar as pessoas dessas aldeias e, portanto, nós estamos a trabalhar, estamos perfeitamente de consciência tranquila. E é só. Posto à votação. Contra? Alguém se abstém?
3 abstenções, aprovado por maioria. Aquisição do terreno Castro do Banho. Meus senhores, como veem, a Câmara Municipal tanto vende como compra. E compra quando entende que deve comprar e quando entende que são as melhores soluções. O Castro do Banho fica situado em Ferreiros, mas logo da parte de cima das termas. Estamos a falar num património arqueológico de grande valor, que outras câmaras anteriores tentaram comprar e nunca o conseguiram, e nós finalmente vamos dar utilidade pública a um espaço que era privado e que, após uma limpeza e recuperação, qualquer pessoa poderá aceder a este mesmo espaço. Estamos a falar numas ruínas com mais de 2000 anos, em que tem património arqueológico importante e que realmente poderemos ceder isto à população para que possa visitar, assim como também os nossos aquistas, porque fica muito perto das nossas terras. E é isto que nós queremos dar à população com a compra deste mesmo terreno, que terá sensivelmente 1 hectare. Alguma informação? Posto à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 9. Telas finais do projeto de atividade cosmética e bem-estar das termas de São Pedro do Sul. Algum dos seus vereadores precisa de alguma informação? Isto tem a ver com a obra que já foi feita, não é? Sim, sim. Sim. Eu, sobre isto, acho que já devia ter sido aprovado em reunião de Câmara antes da obra se concretizar. Só agora que os engenheiros o concluíram e os arquitetos. Abstemos disto. Abstém-se. Como sabem, não é a melhor forma de atuar. Posto à votação, 3 abstenções, aprovado de maioria. Não percebendo porquê, mas está bem. Ponto 10º. Pedido de isenção de pagamento de tarifas de resíduos sólidos urbanos. Ou algum dos senhores vereadores precisa de alguma explicação? A ideia é seguir o parecer técnico que está junto ao requerimento. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 11º. Pedido de isenção de pagamento de ramais de ligação de água e saneamento. Há um parecer técnico. A ideia é seguir também o parecer técnico. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Empreitada de ligação da Avenida de Sá Carneiro à 227. Atraso nos trabalhos da aplicação da sanção pecuniária. Senhores vereadores, tomem atenção. Ora, Estamos a tratar de um assunto importante. Faz favor, para falar? quero. Faz favor. Ora, muito bem. Tanto quanto me percebi, que li aqui no documento, isto tem a ver com uma coima que a Câmara, digamos, exige, aplica à empresa executora da obra, não é isso? Sim. Agora, estranho, ou se está-me a falhar a memória, é que isto é apenas a defesa por parte da empresa. E não tivemos acesso, digamos, à exposição. Não, este está aqui. Não sei. O vereador já vem mal, tem que lhe oferecer uns óculos também. Portanto, foi... Mas eu ofereço-lhe uns óculos, eu até tenho lá mais. Muito obrigado. Muito obrigado. De qualquer das maneiras, aqui, por exemplo, a linha 10, diz que apenas não foi concluída em devido tempo por razões de interesse do dono da obra, na medida em que, à última hora, pretendeu proceder a alterações de circunstância e não previstas. Portanto, eu recordo-me que falei também, numa reunião privada, que aquela obra já estava a demorar bastante tempo e o senhor respondeu que estava dentro do prazo que tinha sido, digamos, contratualizado. Agora aparece aqui estou aqui um bocadinho confuso, portanto, não sei, faz algum sentido, isto é verdade, o senhor mandou digamos, que atrasar a obra por pequenas alterações de circunstâncias que não estavam previstas? Não, isso é a defesa dele para não tentar pagar a coima. Logo, ele pode dizer aquilo que não vai entender, é a defesa dele. Então, parte-se do princípio que isto aqui que é uma inverdade, para não dizer uma mentira. Não, o que está em causa é que a obra tinha um prazo de execução. O empreiteiro pediu a prorrogação do prazo por 2 vezes. Foi-lhe concedida a prorrogação do prazo por 2 vezes.
veio pedir uma terceira vez. A terceira vez entendemos que já não se justificava estar a colocar os prazos. E nós, e mais uma vez, ao contrário daquilo que foi feito no passado, nós temos aqui uma coima para aplicar ao empreiteiro. Se calhar a primeira vez que isso acontece, também não tenho a certeza. Se calhar é a primeira vez que acontece a Câmara Municipal ir aplicar uma coima ao empreiteiro que não cumpriu os prazos. Está a perceber, Sr. Vereador? Ao contrário daquela obra que foi feita, a ligação de Pinho para Pindelo, em que o mesmo empreiteiro entregou uma obra um ano depois de ter concluído, nunca lhe foi aplicada nenhuma coima. E agora o senhor tem aqui uma coima por não ter cumprido os prazos. É assim, aqui o voto tem que se cumprir essa lei. O que a lei disser, faça-se. Então, os advogados, a Câmara tem um advogado, não é? Com certeza que a empresa também tem, que deve ter sido redigido pelo advogado da empresa, portanto, cumpra essa lei. Consta a votação, alguém vota contra? Nós abstemos. Eu não percebo. Pronto, aprovado com maioria de três. Mas agora vou fazer uma declaração de voto. É assim, vocês, por um lado, criticam porque a obra estava fora de prazo. Agora estamos aqui a dar hipóteses de realmente aplicarmos uma coima, de realmente o empreiteiro não ter cumprido o prazo. E vocês abstêm-se. Não tem lógica nenhuma no sentido de voto. Vocês são livres de fazer aquilo que quiserem. São livres de fazer aquilo que quiserem. Agora, a vossa intenção de voto não tem lógica nenhuma. Esta é a minha opinião. Faz favor. Essa é a sua opinião. Não se ri. É que vocês, por um lado, criticam que a obra está atrasada. E estava. Nunca ninguém disse o contrário. Mas quando há hipóteses de se lhe aplicar uma coima pelo atraso, vocês abstêm-se. É simpático em relação ao empreiteiro não lhe aplicar uma coima. É simpático. Senhor, é simpático, mas eu conheço o empreiteiro de algum lado. Se calhar até conheço. Quero lá saber quem é o empreiteiro. Os empreiteiros não dizem nada, nem nunca disseram, nem dizem. Se é seguir a lei, votaram a favor. O senhor disse, siga-se a lei. Se é para seguir a lei, vota-se a favor. Desculpe. O senhor para já não me vai agora obrigar a votar no seu voto, sou livre. Não, com certeza. É uma dificuldade. É o sentido. Não, é Sou eu que estou a falar, não é? O senhor tem alguma dificuldade em lidar com a democracia. Tem que perceber que isto é, nós estamos no sistema democrático há 40 e já lá vamos ser quantos anos. Devem ser coerentes. A coerência, o senhor é que deve ser coerente. Vamos lá ver uma coisa. Tenho aqui algumas dúvidas. E, portanto, perante as dúvidas que eu tenho, isto não está, digamos, esta defesa que aqui está, põe aqui, quando diz assim, que apenas não foi concluída em devido tempo por razões de interesse do dono da obra, na medida em que à última hora, pretendeu proceder a alterações de circunstâncias não previstas. O que é o dono da obra? A Câmara Municipal. Quem é que representa a Câmara Municipal? O Sr. Presidente. Olha, se ele está aqui a dizer isto, eu parto do princípio que a defesa que aqui está tem que estar devidamente fundamentada e diz a verdade. Portanto, há aqui coisas que me deixam algumas dúvidas e, como tal, os advogados resolvam e a partir daí... Mas há aqui um problema, nós não podemos ferver em boca água sem perceber pelo menos algumas justificações. Não, vocês perguntavam primeiro e depois é que votavam. O senhor agora está a querer justificar uma coisa depois já ter votado. Não tem lógica, desculpe lá. Primeiro perguntava e depois votava. O senhor primeiro votou e agora está a tentar justificar alguma coisa. A partir do momento em que há uma justificação ou há uma interpretação da nossa votação, eu tenho que justificar. Não, está bem. O que acontece é o seguinte: este processo é a primeira vez que vem à reunião de Câmara. Várias vezes foi perguntado em reuniões se havia prorrogação de prazos. Sempre nos disseram que estava tudo normal e aprovado. Sempre nos disseram. Ou seja, na última reunião de Câmara, este incumprimento já se verificava e ninguém nos disse nada. Não, na última reunião de Câmara não perguntaram. Não foi preciso perguntar, verificava os na última incumprimentos. reunião de Câmara não perguntaram. Depois há aqui alusão a um mail da empresa que a gente desconhece que mail é este. 27 de 4 de 2015. Não sei porquê. Pronto. E depois há aqui uma série de situações que nós realmente não dominamos. Se o empreiteiro tem razão, ou se deixa de ter razão, só com os argumentos técnicos que faltam aqui por parte da equipa técnica da Câmara. O que é que aconteceu para a obra não ter sido terminada dentro do prazo? Estão em anexos. Por isso mesmo, não, eu só vejo aqui isto, não vejo aqui outra coisa do empreiteiro. Por isso mesmo, o nosso voto é de abstenção, mas concordando na íntegra com o cumprimento da lei. A abstenção só tem esse motivo, é que não temos o
processo todo, mas só isto. Ponto 13º, proposta de apoio social no âmbito do programa Férias Esportivas 2015. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 14º, pedido de apoio apresentado pela Federação de Handball de Portugal para a realização de estágios de seleções nacionais júniores de São Pedro Sul. São só transporte e cedência do pavilhão. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 15º, pedido de cedência de louças da cozinha apresentadas pela Associação Atileira, Associação Recreativa e Desportiva e Cultural de Lourosa. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 16º, pedido de subsídio de transporte para a realização da 15ª Gimnastrada Mundial de 2015 apresentado pela Associação de Educação Física e Desporto de São Pedro Sul. A proposta é de 1.000 euros, condicionada à existência de fundos disponíveis, à semelhança de anos anteriores. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 17º, pedido de subsídio de apoio logístico para a realização da 19ª edição do Festival Nacional de Ginástica apresentado pela Associação de Educação Física e Desporto de São Pedro Sul. Aqui apoiamos todos os aspectos logísticos inerentes à atividade. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 18º, proposta de organização da prova de polícia automóvel em São Pedro Sul apresentado pelo Slalom Clube de Portugal. Seria a primeira vez que acontecia uma atividade destas em São Pedro Sul. Esta atividade custa 4.000 euros. A nossa proposta seria de apoiarmos 1.500 euros. Ficaria condicionada à existência de fundos e que ficaria, obviamente, condicionada à aceitação por parte da Federação em causa. Em que local é que ia decorrer? Isso depois teremos que... Será numa das ruas da cidade. Depois, tecnicamente, seria a Ferida, mas à partida seria ali junto aquela rua em que o Intermarché e a Misericórdia, por ali naquela zona. Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 19º, pedido de participação gratuita no programa Animar as Férias. Há um parecer técnico. A proposta é seguir o parecer técnico. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Posto isto, a sessão encontra-se encerrada.